Capítulo 6. Uma banheira de pássaros quase me mata. Carter. Amos girou o casco de escaravelho entre os dedos. Uma serpente com 3 cabeças? Eu me sentia culpado por despejar isso nele. Amos havia passado por muita coisa desde o Natal. Então, quando ele finalmente conseguirá se curar e voltará para casa, um monstro invadiu nossa sala de treinamento. Mas eu não sabia com quem mais poderia falar. Lamentava um pouco que Sadie não estivesse ali. Certo, Sadie, não exagere. Não lamentei tanto assim. Confirmei, com asas e um bafo de lança-chamas. Já viu algo assim antes? Amos pôs a carapaça sobre a mesa. Ele a cutucou, como se esperasse vê-la ganhar vida. Éramos apenas nós dois na biblioteca, o que era incomum. Normalmente, o grande cômodo circular estava cheio de aprendizes vasculhando as fileiras de cubículos em busca de pergaminhos, ou enviando Shabbat de busca mundo afora atrás de artefatos, livros ou pizza. Pintada no chão havia uma imagem de Geb, o deus da terra, seu corpo salpicado de árvores e rios. Acima de nós, a deusa Nut, com sua pele estrelada, estendia-se pelo teto. Eu costumava me sentir seguro naquele lugar, abrigado entre 2 deuses que haviam sido nossos aliados no passado. Mas agora eu olhava a todo instante para os Shabbat de busca postados pela biblioteca e me perguntava se eles se dissolveriam em cascos de besouro ou se decidiriam nos atacar. Finalmente, Amos disse um comando. Amax. Queimar. Um pequeno hieróglifo vermelho brilhou sobre o escaravelho, o casco pegou fogo e se desmanchou numa pequena pilha de cinzas. Acho que me lembro de uma pintura, disse Amos, na tumba de Tutmés III. Ela retratava uma serpente alada com 3 cabeças como a que você descreveu. Mas o que isso significa? Ele balançou a cabeça. Cobras podem ser boas ou más na lenda egípcia. Podem ser inimigas de Ra ou suas protetoras. Aquela não era uma protetora, eu disse. Ela queria o papiro. Mas tinha 3 cabeças, o que pode simbolizar os 3 aspectos de Ra. E ela nasceu dos destroços da estátua de Ra. Ela não veio de Ra, insisti. Por que Ra ia querer nos impedir de encontrá-lo? Além do mais, reconhecia a voz da serpente. Era a voz de Seu, mordia a língua. Quer dizer, era a voz do ajudante de Sete na pirâmide vermelha, aquele que foi possuído por Apophis. Os olhos de Amos perderam o foco. Rosto do terror, ele lembrou. Acha que Apophis estava falando com você por intermédio dessa serpente? E eu senti. Acho que ele pôs aquelas armadilhas no museu do Brooklyn. Falou comigo por intermédio daquele baú. Se ele é tão poderoso a ponto de conseguir se infiltrar nesta mansão, não, Carter. Mesmo que você esteja certo, não foi Apophis em pessoa. Se ele tivesse escapado da prisão, a fuga teria provocado agitações tão poderosas no Dua que todos os magos sentiriam. Mas possuir a mente de servos, ou até enviá-los a locais protegidos para entregar mensagens, isso é muito mais fácil. Não acredito que aquela serpente pudesse tê-los ferido muito. Ela devia estar bastante debilitada depois de ultrapassar nossas defesas. Foi enviada sobretudo para prevenir e assustar você. E conseguiu, eu disse. Não perguntei como Amos sabia tanto sobre possessão e o modo de agir do caos. Ser dominado por Sete, o deus do mal, servirá como um curso intensivo sobre questões desse tipo. Agora ele parecia ter voltado ao normal, mas, depois de ter compartilhado minha mente com Horus, eu sabia por experiência própria que após hospedar um deus, voluntariamente ou não, você nunca mais é o mesmo. As lembranças permanecem, até mesmo alguns resquícios do poder do deus. Eu não podia deixar de notar que a cor da magia de Amos mudará. Antes será azul. Agora, quando ele invocava hieróglifos, eles brilhavam vermelhos, a cor de Sete. Vou fortalecer os encantamentos em torno da casa, Amos prometeu. Já é hora de aprimorarmos nossa segurança. Vou me certificar de que Apophis não consiga enviar outros mensageiros. Assenti, mas a promessa não fez com que me sentisse muito melhor. No dia seguinte, se Sede retornasse em segurança, partiríamos em nossa missão de busca dos outros 2 papiros do livro de Ra. Claro, havíamos sobrevivido à nossa última aventura lutando contra Sete, mas Apophis era de uma categoria bem diferente. E não estávamos mais hospedando deuses. Éramos apenas crianças enfrentando magos, demônios, monstros, espíritos do mal e o eterno Lorde do Caos. Na coluna dos pontos positivos, eu tinha uma irmã geniosa, uma espada, um babuíno e um grifo com distúrbio de personalidade. As perspectivas não me agradavam. Amos, falei, e se estivermos errados? E se despertar Ra não der certo? Fazia muito tempo desde a última vez que tinha visto meu tio sorrir. Ele não era muito parecido com meu pai, mas, quando sorria, exibia aquelas mesmas linhas em torno dos olhos. Meu rapaz, veja só o que vocês conseguiram. Você e Sede redescobriram uma forma de magia que não era praticada havia milênios. Levaram seus aprendizes mais longe em 2 meses que a maioria dos iniciados do primeiro nomo progrediria em 2 anos. Literum contra Deus. Realizaram mais coisas que qualquer outro mago vivo jamais realizou, incluindo a mim e Michel Desjardins. Confie em seus instintos. Se eu fosse um homem de fazer apostas, meu dinheiro estaria sempre em você e em sua irmã. Um nó se formou em minha garganta. Eu não ouvia palavras de incentivo como essas desde que meu pai ainda estava vivo, e acho que não havia percebido quanto precisava delas. Infelizmente, ouvir o nome de Desjardins me fez lembrar que tínhamos outros problemas além de Apophis. Assim que iniciássemos nossa missão, um mago sorveteiro russo chamado Vlad, o inalador, tentaria nos matar. E se Vlad era o 3º mago mais poderoso do mundo, quem é o 2º? Perguntai. Do que está falando? Amos me olhou intrigado.
Você disse que aquele cara russo, Vlad Menshikov, era o terceiro mago vivo mais poderoso do mundo. Desjardins é o mais poderoso. Então, quem é o segundo? Quero saber se temos outro inimigo por aí. A ideia pareceu divertir Amos. Não se preocupe com isso. E, apesar de seus primeiros encontros com Desjardins, eu não diria que ele é realmente um inimigo. Diga isso a ele, resmunguei. Já disse, cara. Conversamos várias vezes enquanto estive no primeiro nomo. Acho que o que você e Sed conseguiram fazer na Pirâmide Vermelha o abalou profundamente. Ele sabe que não poderia ter derrotado Sete sem vocês. Ainda se opõe a vocês, mas, se tivéssemos mais tempo, talvez eu pudesse convencê-lo. Isso soava tão provável quanto Apophis e Ra se tornarem amigos no Facebook, mas decidi não falar nada. Amos passou a mão na superfície da mesa e recitou um feitiço. Surgiu uma holografia vermelha de Ra, uma réplica em miniatura da estátua da sala de treinamento. O Deus Sol era parecido com Horus, um homem com cabeça de falcão. Mas, diferentemente de Horus, Ra usava o disco solar como coroa e segurava um cajado de pastor e um mangual de guerra, os dois símbolos do faraó. Ele vestia túnica em vez de armadura, e estava sentado calmo e altivo em seu trono, como se ficasse contente de ver outros lutarem. A imagem do Deus parecia estranha em vermelho, brilhando com a cor do caos. Há mais um fato que você deve considerar, Amos avisou. E não digo isso para desanimá-lo, mas você perguntou por que Ra iria querer evitar que o despertassem. O livro de Ra foi dividido por uma razão. A intenção era torná-lo difícil de ser encontrado, de forma que só os merecedores conseguissem. Vocês devem esperar desafios e obstáculos em sua missão. Os outros 2 papiros estarão, no mínimo, tão bem protegidos quanto o primeiro. E você deve se perguntar, o que acontece quando se desperta um Deus que não quer ser despertado? As portas da biblioteca se abriram com um estrondo, e quase pulei da cadeira. Cleo e outras 3 garotas entraram, conversando, rindo e carregando muitos pergaminhos. Aí está minha turma de pesquisa. Amos fez um gesto com a mão e a holografia de Ra desapareceu. Voltaremos a conversar, Carter, talvez depois do almoço. Eu assenti, embora já suspeitasse que nunca terminaríamos nossa conversa. Quando alcancei a porta da biblioteca e olhei para trás, Amos cumprimentava suas alunas, limpando casualmente de cima da mesa as cinzas do casco do escaravelho. Cheguei a meu quarto e encontrei Chufu jogado na cama, zapeando pelos canais de esporte. Ele vestia sua camiseta favorita dos Lakers e tinha sobre a barriga uma tigela de Cheetos. Desde que nossos aprendizes se mudaram para a mansão, o grande salão se tornará barulhento demais para Chufu assistir à televisão em paz, então ele decidirá se tornar meu companheiro de quarto. Acho que era um elogio, mas dividir espaço com um babuíno não era fácil. Você acha que cães e gatos soltam muito pelo? Tente tirar pelo de macaco de suas roupas. E aí? Pergunte-ai. Isso é mais ou menos o que ele sempre dizia. Legal, respondi. Vou ficar na sacada. Ainda chovia e fazia frio do lado de fora. O vento que vinha do rio East teria feito os pinguins de Félix tremerem, mas eu não me incomodava. Pela primeira vez naquele dia eu finalmente podia ficar sozinho. Desde que nossos aprendizes haviam chegado na casa do Brooklyn, eu me sentia como se estivesse sempre diante de uma plateia. Precisava me mostrar confiante mesmo quando tinha dúvidas. Não podia perder a calma com ninguém, bem, exceto com Sed de vez em quando. Quando as coisas não davam certo, eu não podia reclamar muito alto. Os outros garotos tinham vindo de longe para treinar conosco. Muitos haviam enfrentado monstros ou magos pelo caminho. Eu não podia admitir que não tinha ideia do que estava fazendo, ou especular em voz alta se essa coisa de caminho dos deuses ia acabar nos matando. Não podia dizer, agora que vocês estão aqui, talvez essa não seja uma ideia tão boa assim. Mas havia muitas ocasiões em que eu sentia exatamente isso. Com Chufu ocupando meu quarto, a sacada era o único lugar onde eu podia ficar deprimido sozinho. Olhei para Manhattan do outro lado do rio. Era uma paisagem linda. Quando Sed e eu chegamos à mansão pela primeira vez, Amos nos contou que os magos tentavam ficar fora de Manhattan. Ele disse que Manhattan tinha outros problemas, seja lá qual for o significado disso. E às vezes, quando eu olhava para além do rio, podia jurar que via coisas. Sed ria disso, mas certa vez pensei ter visto um cavalo voador. Provavelmente eram só as barreiras mágicas da mansão causando ilusões de ótica, mas, mesmo assim, era estranho. Olhei para a única mobília que havia na sacada, minha tigela de vidência. Ela parecia uma banheira de pássaros, uma simples bacia rasa de bronze sobre um pedestal de pedra, mas era meu objeto mágico preferido. Walter Construra Paramim Logo Kchegra. Um dia, eu havia mencionado como seria bom saber o que acontecia nos outros gnomos, e ele construir aquela tigela para mim. Eu tinha visto iniciados usando as no primeiro gnomo, mas sempre haviam parecido muito difíceis de dominar. Felizmente, Wau era especialista em encantamentos. Se minha tigela de vidência fosse um carro, ela seria um Cadillac com direção hidráulica, câmbio automático e bancos com aquecimento. Tudo o que eu tinha de fazer era enchê-la com azeite limpo e dizer o comando. A tigela me mostraria qualquer coisa, desde que eu pudesse visualizar a imagem e ela não estivesse resguardada por magia. Lugares onde eu nunca havia estado eram difíceis de ver. Pessoas ou locais que eu conhecia pessoalmente ou que significavam muito para mim, esses em geral eram fáceis. Eu havia procurado por Zia umas 100 vezes sem sucesso. Tudo o que sabia era que seu antigo mentor, Iskandar, a pusera em um sono mágico e a escondera em algum lugar, substituindo-a por um Shabati para mantê-la em segurança, mas eu nem imaginava onde a verdadeira Zia estava dormindo. Tentei algo novo.
Passei minha mão por cima da vasilha e imaginei o lugar das areias vermelhas. Nada aconteceu. Eu nunca estivera lá, não tinha ideia de como era, exceto que provavelmente era vermelho e tinha areia. O azeite mostrava apenas meu reflexo. Tudo bem, eu não conseguia ver Zia. Escolhi o prêmio de consolação. Concentrei-me em seu quarto secreto no primeiro nomo. Estivera ali apenas uma vez, mas me lembrava de todos os detalhes. Aquele havia sido o primeiro lugar onde eu me sentirá próximo dela. A superfície do azeite tremulou e tornou-se um receptor mágico de vídeo. Nada havia mudado no quarto. Velas mágicas ainda queimavam na mesinha. As paredes estavam cobertas com as fotografias de Zia, imagens do vilarejo da família dela no Nilo, da mãe e do pai, dela mesma quando pequena. Zia me contará a história de que seu pai havia desenterrado uma relíquia egípcia, acidentalmente, libertado um monstro no vilarejo. Magos apareceram para derrotar o monstro, mas não antes de toda a cidade ser destruída. Só Zia, escondida pelos pais, havia sobrevivido. Iskandar, o antigo sacerdote leitor-chefe, a levará para o primeiro nomo e a treinara. Ele fora como um pai para ela. Depois, no Natal passado, os deuses haviam sido libertados no British Museum. Um deles, Nephthys, escolhera Zia como hospedeira. Ser hospedeiro de um deus era passível de pena de morte no primeiro nomo, independentemente de ser intencional ou não a hospedagem do espírito do deus, então Iskandar havia escondido Zia. Ele provavelmente planejava trazê-la de volta depois de resolver a situação, mas morreu antes que isso pudesse acontecer. Então, a Zia que eu havia conhecido era uma réplica, mas eu precisava acreditar que o Shabti e a Zia verdadeira tinham compartilhado pensamentos. Onde quer que estivesse a Zia de verdade, ela se lembraria de mim quando acordasse. Saberia que havia uma ligação entre nós, talvez o início de um relacionamento ótimo. Eu não podia aceitar que me apaixonara por alguém que não passava de uma peça de argila. E, definitivamente, não podia aceitar que Zia estivesse além de minha capacidade de resgatá-la. Concentrei-me na imagem no azeite. Ampliei uma fotografia de Zia sentada nos ombros do pai. Ela era pequena na foto, mas já era possível perceber que seria bonita quando crescesse. O cabelo preto e brilhante era curto, como quando eu a conhecera. Seus olhos de âmbar vivo. O fotógrafo captara sua meia risada enquanto ela tentava cobrir os olhos do pai com as mãos. Seu sorriso irradiava uma travessura alegre. Destruirei a jovem que você procura, a cobra com 3 cabeças dissera, assim como destruí o vilarejo dela. Eu tinha certeza de que ele se referia ao vilarejo de Zia. Mas o que aquele ataque 6 anos antes tinha a ver com o ressurgimento de Apophis agora? E se não tivesse sido apenas um acidente ao acaso? E se Apophis quisera destruir o lar de Zia? Então por quê? Eu precisava encontrá-la. Agora não era mais apenas uma questão pessoal. Ela estava de alguma forma ligada à iminente batalha contra Apophis. E se o aviso da serpente fosse verdadeiro, se eu tivesse de escolher entre encontrar o livro de Ra e salvar Zia? Bem, eu já havia perdido minha mãe, meu pai e minha antiga vida a fim de deter Apophis. Não ia perder Zia também. Eu estava imaginando a força com que Sed me chutaria se me ouvisse falar isso quando alguém bateu na porta de vidro da sacada. E ai! Uau estava ali, segurando a mão de Chufu. Espero que não se incomode. Chufu me deixou entrar. Khufu confirma. Ele deixou Uau do lado de fora, depois pulou no parapeito, ignorando a altura de mais de 30 metros até o rio lá embaixo. Não tem problema, eu disse. Na verdade, não tinha escolha. Chufu adorava Uau, provavelmente porque ele jogava basquete melhor que eu. Uau olhou para a tigela de evidência. Está funcionando bem? A imagem do quarto de Zia ainda tremulava no azeite. Passei a mão sobre a tigela e mudei para outra cena qualquer. Como estivera pensando em Sed, escolhi a sala de estar da casa de meus avós. Sim, bem. Olhei novamente para Uau. Como se sente? Por alguma razão, ele ficou tenso. Olhou para mim como se eu o estivesse pressionando. O que quer dizer? O incidente na sala de treinamento. A cobra com 3 cabeças. Do que achou que eu estivesse falando? Os tendões no pescoço dele relaxaram. Certo, desculpe, foi uma manhã estranha. Amos tinha alguma explicação? Fiquei imaginando o que eu dissera para aborrecê-lo, mas decidi deixar isso para lá. Contei a ele sobre minha conversa com Amos. Walt costumava ser calmo. Era um bom ouvinte. Mas naquele momento parecia reservado, tenso. Quando terminei de falar, ele se aproximou do parapeito onde Chufu estava empoleirado. Apophis soltou aquela coisa na mansão? Se não a tivéssemos detido, Amos acredita que a serpente não tinha muito poder. Estava ali apenas para transmitir uma mensagem e nos amedrontar. Uau balançou a cabeça com desânimo. Bem, agora ele conhece nossas habilidades, acho. Sabe que o arremesso de sapato de Félix é de doer. Não pude deixar de sorrir. Mas não era nessa habilidade que eu pensava. Aquela luz cinza com que você destruiu a serpente, e o jeito como dominou o Shabti no treino, transformando-o em poeira. Como eu fiz aquilo? Uau deu de ombros em desamparo. Não sei, Carter, juro. Tenho pensado nisso desde então, e foi instintivo. No início achei que houvesse algum encantamento de autodestruição no Shabti que eu pudesse ter ativado sem querer. Às vezes consigo fazer essas coisas com objetos mágicos, eu os ligo ou desligo. Mas isso não explicaria como conseguiu repetir aquilo com a serpente. Não, ele concordou. Parecia ainda mais distraído que eu com o incidente. Chufu começou a mexer no cabelo dele, procurando piolhos, e Uau nem tentou impedi-lo. Walt, hesitei, sem querer pressioná-lo.
Essa nova habilidade, transformar coisas em poeira, ela não teria nada a ver com, você sabe, com o que estava dizendo a Jazz? Aí estava novamente aquele olhar de animal enjaulado. Eu sei, respondi apressado. Não é da minha conta. Mas você tem parecido perturbado ultimamente. Se houver algo que eu possa fazer. Ele olhou para o rio. Parecia tão deprimido que Chufu grunhiu e bateu em seu ombro. Às vezes me pergunto o que vim fazer aqui, disse Wall. Este brincando? Perguntei. Você é excelente com magia. Um dos melhores. Tem grande futuro aqui. Ele tirou algo do bolso. Era um dos escaravelhos secos da sala de treinamento. Obrigado. Mas no momento, tudo parece ser uma piada sem graça. As coisas são complicadas para mim, Carter. E o futuro, não sei. Tive a sensação de que ele se referia a alguma dificuldade além de nosso prazo de 4 dias para salvar o mundo. Escute, se você tiver algum problema, eu disse. Se for alguma coisa relacionada a como Sadie e eu ensinamos, é claro que não. Vocês têm sido ótimos. E Sadie, ela gosta muito de você, falei. Sei que minha irmã às vezes pode ser meio difícil. Se quiser que ela dê um tempo. Tudo bem, Sadie. Talvez eu não devesse ter dito isso. Mas você não é exatamente sutil quando gosta de alguém. Imaginei que o garoto pudesse estar se sentindo incomodado. Na verdade, Wall riu. Não tem nada a ver com Sadie. Eu também gosto dela. You so? Chufu gritou tão alto que dei um pulo. Ele mostrou as presas. Eu me virei e percebi que ele rosnava para a tigela de evidência. O cenário ainda era a sala de meus avós. Mas, quando estudei com mais atenção, percebi que algo estava errado. As luzes e a televisão estavam desligadas. O sofá havia sido virado. Senti um gosto metálico na boca. Concentrei-me em mudar a imagem até poder ver a porta da frente. Estava destruída. Qual o problema? Wall parou a meu lado. O que houve? Cedi. Tentei canalizar toda a minha força de vontade para localizá-la. Eu a conhecia tão bem que normalmente podia encontrá-la de imediato, mas dessa vez o azeite ficou escuro. Senti uma dor aguda atrás dos olhos, e a superfície do azeite se incendiou. Walt me paksu para trás antes que meio rasto quaimas. Chufu gritou alarmado e jogou a bacia de bronze por cima do parapeito, arremessando-a para o rio East. O que aconteceu? Perguntou Walt. Nunca vi uma tigela. Portal para Londres. Tossi, sentindo as narinas arderem por causa do azeite em ebulição. O mais próximo. Agora. Walt pareceu entender. Sua expressão ficou firme, decidida. Nosso portal ainda está em resfriamento. Vamos ter de usar o do Museu do Brooklyn. O grifo, eu disse. Eu também vou. Eu me virei para Chufu. Vá avisar a Moss que estamos saindo. Sadie está em perigo. Não há tempo para explicar. Chufu gritou e pulou do parapeito para o lado do rio, descendo pelo elevador expresso. Wall e eu irrompemos de meu quarto, correndo escada acima para o terraço. Capítulo 7. Um presente do garoto com cabeça de cachorro. Cedi. Muito bem, já falou bastante, querido irmão. Enquanto você tagarelava, todos me imaginavam paralisada na porta da casa de meus avós, gritando ai. E o fato de você e o Wall dispararem para Londres, achando que eu precisava ser resgatada. Homens. Sim, é verdade. Eu precisava de ajuda. Mas isso é um detalhe. De volta à história. Eu tinha acabado de ouvir uma voz sibilando acima da escada. Seja bem-vinda ao lar, Sadie Kane. Obviamente eu sabia que não podia ser coisa boa. Minhas mãos formigavam como se eu tivesse enfiado o dedo em um soquete de lâmpada. Tentei invocar meu cajado e a varinha. Mas, como eu talvez já tenha mencionado, sou péssima para pegar as coisas do Dua a qualquer instante. Fiquei furiosa comigo mesma por não ter vindo preparada. No entanto, ninguém podia realmente esperar que eu saísse para uma noitada com minhas amigas vestindo pijama de linho e carregando uma bolsa mágica. Pensei em fugir, mas vovô e vovó poderiam estar em perigo. Eu não podia sair dali sem ter certeza de que eles estavam em segurança. A escada rangeu. No alto, a barra de um vestido preto surgiu, junto a pés não exatamente humanos calçando sandálias. Os dedos eram retorcidos e a pele lembrava couro. As unhas eram compridas como as garras de uma ave. Quando a mulher desceu e pude vê-la completamente, deixei escapar um gemido totalmente indigno. Ela parecia ter 100 anos, era corcunda e definhada. Seu rosto, os lobos das orelhas e o pescoço tinham camadas de pele flácida, rosada e enrugada, como se ela tivesse derretido sob uma lâmpada de luz ultravioleta. Seu nariz era um bico caído. Os olhos brilhavam nas órbitas profundas, e ela era quase careca. Alguns poucos tufos pretos encebados brotavam do couro cabeludo como ervas daninhas. Mas o vestido era um luxo. Negro, felpudo e enorme, como um casaco de pele 6 números maior que a mulher. À medida que ela caminhava até mim, o material se movia, e percebi que não era pele. O vestido era feito de penas negras. As mãos apareceram sob as mangas, dedos como garras faziam um sinal para que eu me aproximasse. O sorriso revelou dentes parecidos com cacos de vidro. E já mencionei o cheiro? Não era só cheiro de gente velha, era cheiro de gente velha morta. Estava esperando você, disse a bruxa. Ainda bem que sou muito paciente. Tateei o ar em busca de minha varinha. É claro que não tive sorte. Sem ísis na cabeça, eu já não podia simplesmente dizer palavras divinas. Precisava de minhas ferramentas.
Minha única chance era ganhar tempo e torcer para conseguir organizar as ideias o suficiente a fim de ter acesso ao Dua. Quem é você? Perguntei. Onde estão meus avós? A bruxa chegou ao pé da escada. A 2 metros de distância, o vestido de penas parecia estar coberto de pedaços de... Eca, aquilo era carne? Não me reconhece, querida? Sua imagem tremulou. O vestido transformou-se em um hobby estampado. As sandálias agora eram chinelos verdes e felpudos. Os cabelos eram grisalhos encaracolados, os olhos, azuis e lacrimosos, e sua expressão lembrava um coelho assustado. Era o rosto de minha avó. Cedi? Sua voz soava fraca e confusa. Vovó. A imagem voltou a ser a bruxa de penas pretas, seu rosto horroroso derretido sorrindo com maldade. Sim, querida. Sua família tem o sangue dos faraós, afinal, hóspedes perfeitos para os deuses. Mas não me obrigue a fazer muito esforço. O coração de sua avó não é mais como antes. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu já havia presenciado possessão, e era sempre horrível. Mas isso, a ideia de uma bruxa egípcia ocupando o corpo de minha pobre e velha avó. Isso era pavoroso. Se eu tinha mesmo algum sangue de faraó, ele estava congelando. Deixe-a em paz. O intuito era gritar, mas acho que minha voz soou como um grasnado apavorado. Saia dela. A bruxa gargalhou. Ah, eu não posso. O problema, Sed Kane, é que alguns de nós duvidam de sua força. Alguns de quem? Dos deuses? O rosto dela estremeceu, transformando-se momentaneamente em uma horrível cabeça de pássaro careca e rosada, com escamas e um bico longo e afiado. Em seguida, ela recuperou a forma da bruxa sorridente. Eu queria muito que ela se decidisse de uma vez. Não incômodos fortes, Sed Kane. Nos velhos tempos, eu até protegia o faraó se ele provasse ser merecedor. Mas os fracos... Ah, quando caem à sombra de minhas asas, nunca mais os deixo sair. Espero até que morram. Espero par me alimentar. E acho, minha cara, que você será minha próxima refeição. Pressionei as costas contra a porta. Conheço você, menti. Revi desesperadamente minha lista mental de deuses egípcios, tentando identificar a bruxa velha. Eu ainda não estava nem perto de ser tão boa quanto Carter para lembrar todos aqueles nomes estranhos. E não, Carter. Isso não é um elogio. Significa apenas que você é mais nerd. Mas, depois de semanas lecionando para nossos aprendizes, eu havia melhorado. Nomes continham poder. Se eu conseguisse adivinhar o nome de minha inimiga, seria um primeiro passo importante para derrotá-la. Um pássaro negro horroroso. Um pássaro que se alimenta dos mortos. Para meu espanto, eu realmente me lembrei de algo. Você é a deusa Abutre, eu disse triunfante. Nekbut, não é? Nekbat. A velha bruxa rosnou. Tudo bem, cheguei perto. Mas você devia ser uma deusa boa. Protestei. A deusa abriu os braços. Eles se transformaram em asas. Uma plumagem negra e opaca, cheia de moscas e com cheiro de morte. Abutres são muito bons, Sed Kane. Eliminamos os fracos e doentes. Voamos em círculos acima deles até que morram e depois nos alimentamos de suas carcaças, limpando o mundo de sua podridão. Você, por outro lado, quer trazer de volta Ra, aquela carcaça velha e murcha. Quer colocar um faraó fraco no trono dos deuses. Isso é contra a natureza. Só os fortes devem viver. Os mortos devem ser comidos. Seu hálito cheirava cadáver de animal morto numa beira de estrada. Criaturas desprezíveis, os abutres, são, sem dúvida, as aves mais repugnantes do universo. Suponho que sirvam a seu propósito, mas precisavam ser tão sebentas e feias? Em vez delas, não poderíamos ter coelhos lindos e fofos limpando as carcaças? Certo, eu disse. Em primeiro lugar, saia de minha avó. Depois, se você for uma abutre boazinha, eu compro balas de hortelã para você. Esse devia ser um assunto delicado para Neque. Ela avançou para cima de mim. Eu me esquivei, pulei por cima do sofá e tropecei nele. Neque derrubou toda a coleção de porcelana que vovó mantinha no aparador. Você vai morrer, Sed Kane. Ela disse. Vou deixar seus ossos limpos. Então os outros deuses verão que você não é digna. Esperei outro ataque, mas ela apenas olhou para mim do outro lado do sofá. Ocorreu-me que os abutres normalmente não matam. Eles esperam a presa morrer. As asas de Neque preenchiam a sala. Sua sombra caiu sobre mim, envolvendo-me na escuridão. Comecei a me sentir encurralada, indefesa, como um animal pequeno e doente. Se eu não tivesse posto à prova minha força de vontade contra os deuses antes, talvez não tivesse reconhecido isso como magia, um incômodo persistente na minha cabeça me forçando a ceder ao desespero. Mas eu havia enfrentado um bom número de deuses do mundo inferior. Conseguiria superar um pássaro sebento. Boa tentativa, eu disse. Mas não vou me deitar e morrer. Os olhos de Neque brilharam. Talvez leve algum tempo, minha cara, mas, como eu disse, sou paciente. Se você não sucumbir, logo suas amigas mortais estarão aqui. Como se chamam? Lizzie Emma? Deixe-as fora disso. Ah, elas serão aperitivos deliciosos. E você ainda nem deu olá para seu querido e velho vovô. O sangue latejava em meus ouvidos. Onde ele está? Perguntei. Neque olhou para o teto. Ah, ele virá em breve. Nós, abutres, gostamos de seguir um grande predador e esperar que ele se encarregue das mortes. Ouvi um estrondo abafado vindo do andar de cima, como se um móvel grande tivesse sido arremessado pela janela. Não, não. Vovô gritou. Depois sua voz se tornou o rugido de um animal enfurecido. N-A-H-H-H. O que me restava de coragem afundou até meus coturnos. O-Q-K, Sim, Disnekbat. Bobby está acordando. B-Bobby? Existe um deus chamado Bob. B-A-B-I. Adusa Abutre Resmungo. Você é bem burrinha, não é, querida? O forro de gesso rachou com o peso de passos pesados. Alguma coisa se movia em direção à escada. Babi vai cuidar direitinho de você, Neque prometeu. E vai sobrar muito para mim. Adeus, eu disse e corri para a porta. Neque não tentou me deter.
Ela gritou atrás de mim. Uma caçada. Excelente. Eu havia atravessado a rua quando a porta da frente da casa explodiu. Olhei para trás e vi algo emergindo das ruínas e da poeira. Uma forma escura e peluda grande demais para ser meu avô. Não esperei para ver melhor o que era. Corri até a esquina da South Colonnade e dei de cara com Liz e Emma. Siri. Liz gritou, derrubando um presente de aniversário. Qual é o problema? Não temos tempo. Falei. Vamos. É bom ver você também. Emma resmungou. Para onde vai com tanta? A criatura atrás de mim urrou, e agora estava bem perto. Explico mais tarde, eu disse. A menos que queiram ser destroçadas por um deus chamado Bob, venham comigo. Pensando no que aconteceu, posso avaliar que aniversário horrível eu estava tendo, mas naquele momento meu pânico era tão grande que nem consegui sentir pena de mim mesma. Corremos pela South Colonnade, e os rugidos do monstro atrás de nós quase eram abafados pelas queixas de Liz e de Emma. Sid. Emma protestou. Essa é uma de suas piadas? Ela havia crescido um pouco, mas ainda tinha a mesma aparência, usava aqueles óculos enormes, uma armação com pedrinhas brilhantes, e o cabelo curto e espetado. Vestia uma minissaia preta de couro, blusa felpuda cor-de-rosa e sapatos ridículos com salto-plataforma nos quais mal conseguia andar, muito menos correr. Quem é aquele cara extravagante do rock and roll da década de 1970? Elton John? Se ele tivesse uma filha indiana, ela talvez fosse parecida com Emma. Não é nenhuma piada, garanti. E, pelo amor de Deus, livre-se desses sapatos. Emma parecia chocada. Sabe quanto custaram? Francamente, SDI, Liz reclamou. Para onde você está nos arrastando? Ela usava roupas mais razoáveis, jeans e tênis, camiseta branca e jaqueta de brim, mas parecia tão ofegante quanto Emma. Debaixo do braço dela, meu presente de aniversário ia sendo esmagado aos poucos. Liz era ruiva, tinha muitas sardas, e quando sentia vergonha ou fazia muito esforço, seu rosto pálido ficava tão vermelho que as sardas desapareciam. Em circunstâncias normais, Emma e eu teríamos debochado dela por isso, mas hoje não. Às nossas costas, a criatura rugiu mais uma vez. Olhei para trás, o que foi um erro. Parei, e minhas amigas se chocaram comigo. Por um momento muito breve, pensei, meu Deus, é Chufu. Mas Chufu não tinha o tamanho de um urso pardo. Não tinha pelo prateado, presas que eram como cimitarras, nem olhar sanguinário. O babuíno que assolava Canary Wharf parecia capaz de comer qualquer coisa, não apenas alimentos cujo nome terminasse com a letra O, e não teria dificuldade alguma de arrancar meus membros um a um. A única boa notícia, a atividade na rua o distraíra momentaneamente. Carros desviavam para evitar a fera. Pedestres gritavam e corriam. O babuíno começou a virar táxis, quebrar vitrines de lojas e causar um tumulto generalizado. Quando ele se aproximou de nós, vi um pedaço de tecido vermelho pendurado em seu braço esquerdo, os restos do cardigã favorito de vovô. Preso em sua testa estava o par de óculos dele. Até aquele momento, o choque não me atingira completamente. Aquela coisa era meu avô, um homem que nunca usara magia, nunca fizera nada para aborrecer os deuses egípcios. Havia ocasiões em que eu não gostava de meus avós, especialmente quando diziam coisas ruins sobre meu pai, ou ignoravam Carter. Ou quando deixaram Amos me levar no Natal sem qualquer resistência. Mas, ainda assim, eles me criaram durante 6 anos. Vovô me sentara em seu colo e lera para mim suas histórias velhas e empoeiradas de Enid Blyton quando eu era pequena. Ele tomara conta de mim no parque e me levará ao zoológico inúmeras vezes. E comprará doces para mim, embora vovó não aprovasse. Ele podia ser temperamental, mas era um aposentado idoso relativamente inofensivo. Com certeza não merecia ter o corpo tomado dessa maneira. O babuíno arrancou a porta de um bar e farejou ar ali dentro. Frequentadores apavorados quebraram uma janela e fugiram correndo pela rua ainda segurando seus copos. Um policial seguiu na direção da comoção, viu o babuíno, virou-se e correu para o lado oposto, gritando um pedido de reforços pelo rádio. Diante de eventos mágicos, os olhos de um mortal costumam entrar em curto-circuito, e enviam ao cérebro apenas as imagens que podem ser compreendidas. Eu não tinha ideia do que aquelas pessoas pensavam estar vendo, talvez um animal que tinha fugido do zoológico ou um pistoleiro enlouquecido, mas elas sabiam que deviam fugir. Perguntei-me o que as câmeras de segurança de Londres mostrariam da cena mais tarde. Sede, Liz disse em voz bem baixa. O que é aquilo? Bobby, responde. O maldito deus dos babuinos. Ele possuiu meu avô, e quer nos matar. Desculpe, Emma disse. Você acabou de dizer que um deus babuíno quer nos matar. O babuíno urrou, piscando e olhando em volta como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Talvez tivesse herdado a distração de meu avô e sua miopia. Talvez não percebesse que os óculos estavam no topo da cabeça. Ele farejou o chão, depois rugiu frustrado e destruiu a vitrine de uma padaria. Quase cheguei a acreditar que a sorte sorrira para nós. Talvez conseguíssemos escapar sem que ele percebesse. Mas uma forma escura pairou acima de nós, abrindo suas asas negras e gritando. Aqui, aqui. Maravilha! O babuíno tinha reforço aéreo. São 2 deuses, na verdade. Contei a minhas amigas. E agora, a menos que tenham mais perguntas, corram. Dessa vez Liz e Emma não precisaram de mais incentivo. Emma tirou os sapatos, Liz largou o presente, uma pena. E nós corremos pela rua. Percorremos um labirinto de becos, espremendo-nos contra as paredes para nos escondermos sempre que a deusa abutre passava voando. Eu ouvia Babi rugindo atrás de nós, estragando a noite das pessoas e destruindo o bairro, mas ele parecia ter perdido nosso rastro temporariamente. Paramos em um entroncamento da rua enquanto eu pensava por qual caminho deveríamos seguir. Diante de nós havia uma pequena igreja. Um daqueles prédios antigos tão comuns em Londres. Uma sombria construção medieval de pedras encravada entre um café Nero e uma perfumaria com letreiros neon que oferecia 3 seletos produtos para cabelo por 1 libra. Anexo à igreja havia um cemitério minúsculo, delimitado por uma cerca enferrujada, mas eu não teria prestado muita atenção ao local se uma voz dentro do cemitério não tivesse sussurrado. Sede.
Foi um milagre meu coração não ter saído pela boca. Eu me virei e fiquei frente a frente com Anubis. Ele estava em sua forma mortal, um adolescente com cabelos escuros e bagunçados e simpáticos olhos castanhos. Vestia uma camiseta preta do Dead Weather e jeans preto que ficavam perfeitos nele. Liz e Emma não se destacam por sua sutileza perto de garotos bonitos. Na verdade, o cérebro das duas meio que para de funcionar. Liz engasgava em sílabas isoladas como se estivesse realizando um exercício respiratório. Que? Emma perdeu o controle das pernas e esbarrou em mim. Lancei um olhar sério para as duas, depois me virei para Anubis. Já era hora de algum amigo aparecer, reclamei. Tem um babuíno e um abutre tentando nos matar. Será que você pode, por favor, dar um jeito neles? Anubis comprimiu os lábios, e tive a sensação de que ele não estava ali para dar boas notícias. Venha a meu território, ele disse, abrindo o portão do cemitério. Precisamos conversar, e não temos muito tempo. Emma esbarrou em mim de novo. Território. Liz engoliu em seco. Quem? Essa é a GGH, eu disse a elas, tentando manter a compostura, como se todo dia encontrasse garotos lindos em cemitérios. Olhei para a rua e não vi nenhum sinal de Babi ou de Necker. Mas ainda podia ouvi-los, o deus babuíno rugindo, a deus abutre gritando com a voz de vovó, se minha avó tivesse comido cascalho e tomado esteroides. Por aqui. Me esperem, eu disse a minhas amigas e passei pelo portão. De imediato o ar ficou mais frio. Uma névoa úmida se desprendeu do chão encharcado. As lápides brilharam, e tudo do lado de fora da cerca ficou ligeiramente desfocado. Anubis me deixava perturbada de muitos modos, é claro, mas eu reconhecia aquele efeito. Estávamos entrando no Dua, ocupando o cemitério em dois níveis diferentes ao mesmo tempo, o mundo dele e o meu. Anubis me levou a um sarcófago de pedra caindo aos pedaços e se curvou respeitoso diante dele. Beatrice, você se incomoda se nos sentarmos? Nada aconteceu. A inscrição no sarcófago se apagara havia séculos, mas imaginei que aquele era o lugar de repouso de Beatrice. Obrigado. Anubis gesticulou para que eu me sentasse. Ela não se incomoda. O que acontece se ela se incomodar? Eu me sentei um pouco apreensiva. O decimo oitavo nomo. Respondeu Anubis. Como? É para lá que você deve ir. Vlad Menshikov tem a segunda parte do livro de Há na primeira gaveta da escrivaninha, em seu quartel-general em São Petersburgo. É uma armadilha, é claro. Ele espera atrair você até lá. Mas, se quiser o papiro, você não tem escolha. Você deveria ir hoje à noite, antes que ele tenha tempo de reforçar ainda mais as defesas. Cede. Se os outros deuses descobrirem que lhe contei isso, terei sérios problemas. Eu o encarei. Às vezes ele tinha um comportamento tão adolescente que era difícil acreditar que tinha milhares de anos. Acho que devia ser o resultado de uma vida protegida no mundo dos mortos, intocado pela passagem do tempo. O garoto realmente precisava sair mais. Você está preocupado com os problemas que pode ter? Perguntai. Anubis, não quero parecer ingrata, mas estou numa situação muito mais complicada no momento. 2 deuses possuíram meus avós. Se quiser me ajudar, cede, não posso interferir. Ele levantou as mãos abertas num gesto frustrado. Expliquei quando nos conhecemos, este corpo não é realmente físico. Que pena, resmunguei. O quê? Nada. Continue. Posso me manifestar em locais de morte, como este cemitério, mas só consigo fazer poucas coisas fora de meu território. Por outro lado, se você já estivesse morta e quisesse um bom funeral, eu poderia ser útil. Mas, obrigada. Em algum lugar próximo, o deus babuíno rugiu. Vidros se quebraram e tijolos desmoronaram. Minhas amigas me chamaram, mas os sons eram distorcidos e abafados, como se eu estivesse embaixo d'água. Se eu seguir adiante sem minhas amigas, perguntei a Anubis, os deuses as deixarão em paz? Anubis balançou a cabeça. Nectat esse alimentados fracas. Ela sabe que atacar suas amigas vai enfraquecer você. Por isso foi atrás de seus avós. O único jeito de detê-la é enfrentando-a. Quanto a Babi, ele representa as qualidades mais sombrias de vocês, primatas, raiva assassina, força descontrolada. Nós, primatas? Eu disse. Desculpe, você acabou de me chamar de babuíno? Anubis me estudou com uma espécie de admiração confusa. Eu havia esquecido quanto você é irritante. O que quero dizer é que ele vai matar vocês simplesmente pelo ato de matar. E você não pode me ajudar. Ele me fitou cheio de pesar com aqueles lindos olhos castanhos. Já falei sobre São Petersburgo. Senhor, ele era lindo e muito irritante. Bom, então, Deus de praticamente nada de útil. Eu disse. Você tem mais alguma coisa a dizer antes que eu me atire para a morte? Ele levantou uma das mãos. Um tipo estranho de faca materializou-se nela. A lâmina tinha a forma da navalha do personagem Sveney Todd, longa, curva e muito afiada em um dos lados, feita com metal preto. Pegue, disse Anubis. Vai ajudar. Você viu o tamanho daquele babuíno? Quer que eu faça a barba dele? A faca não é para lutar contra Babi ou Necker, ele explicou, mas você vai precisar dela em breve para algo ainda mais importante. É uma netgeri, feita de ferro meteórico. Ela é utilizada em uma cerimônia sobre a qual já lhe falei antes. A abertura da boca. Sim, bom, se eu sobreviver a esta noite, com certeza vou usar sua navalha para abrir a boca de alguém. Muitíssimo obrigada. Cedi. Liz gritou. Através da névoa do cemitério, vi Babi a alguns quarteirões de distância, caminhando na direção da igreja. Ele nos localizara. Pegue o metrô, Anubis sugeriu, levando-me a ficar de pé. Há uma estação meio quarteirão ao sul. Eles não vão conseguir rastrear vocês sob a terra com a mesma facilidade. A água corrente também funciona. Criaturas do Dua enfraquecem quando atravessam o rio. Se tiver de lutar contra elas, procure uma ponte sobre o Tâmisa. E já mandei seu motorista vir buscá-la. Meu motorista? Sim. Ele planejava conhecê-la só amanhã, mas... Uma caixa postal vermelha cortou o ar em alta velocidade e se chocou contra a construção vizinha. Minhas amigas gritaram para eu correr. Vá, disse Anubis.
Lamento não poder fazer mais. Mas feliz aniversário, Sed. Ele se inclinou e me beijou nos lábios. Depois se misturou à névoa e desapareceu. O cemitério voltou ao normal, parte do mundo comum, sem brilho. Eu devia ter ficado muito zangada com Anubis. Beijar-me sem pedir permissão, que ousadia. Mas fiquei ali paralisada, olhando para o sarcófago desgastado de Beatrice, até ouvir o grito de Emma. Seri, vamos. Minhas amigas me agarraram pelos braços, e me lembrei de como se corria. Fomos para a estação de Canary Wharf do metrô. O babuíno rugia e destroçava seu caminho através do trânsito atrás de nós. No alto, Neck gritava. Lá vão elas. Meiras. Quem era aquele garoto? Emma perguntou enquanto mergulhávamos na estação. Nossa, como ele era gato. Um deus, resmunguei. Sim. Enfiei a navalha preta no bolso e desci pela escada rolante, meus lábios ainda formigando depois de meu primeiro beijo. E se eu cantarolava parabéns a você e sorria com um ar estúpido enquanto corria para tentar salvar minha vida? Bem, isso não era da conta de ninguém, era? Capítulo 8. Grandes atrasos na estação de Waterloo, desculpe-nos pelo babuíno gigante. Cedi. O metrô de Londres tem uma acústica incrível. O som ecoa pelos túneis, e à medida que descíamos a escada dava para ouvir os trens em movimento, os músicos que tocavam para ganhar uns trocados e, é claro, o deus babuíno assassino urrando por sangue enquanto pulverizava as catracas atrás de nós. Com tantas ameaças terroristas e a segurança reforçada, era de se esperar que houvesse alguns policiais a postos. Mas, infelizmente, não àquela hora da noite, nem em uma estação relativamente pequena. Sirenes uivavam na rua lá em cima, mas teríamos morrido ou fugido muito tempo antes que a ajuda dos mortais chegasse. E se a polícia tentasse atirar em Babi enquanto ele possuía meu avô? Não. Tentei não pensar nisso. Anubis havia sugerido que usássemos o metrô. E, no caso de precisar lutar, que deveria encontrar uma ponte. Eu tinha que seguir essas instruções. Não havia muitas opções de trens em Canary Wharf. Felizmente, a linha Jubilé estava no horário. Chegamos à plataforma, pulamos para dentro do último vagão quando as portas já se fechavam e desabamos em um banco. O trem avançou pelo túnel escuro. Atrás de nós, não vi nenhum sinal de Babi ou Neck nos perseguindo. Sed Kane, Emma disse ofegante. Será que pode, por favor, nos dizer o que está acontecendo? Minhas pobres amigas. Eu nunca as colocará em uma confusão tão grande, nem mesmo quando ficamos trancadas no vestiário masculino na escola. Longa história envolvendo uma aposta de 5 pratas, a cueca de Dylan King e um esquilo. Talvez eu conte depois. Por ter corrido descalça, Emma estava com os pés cheios de cortes e bolhas. Sua blusa cor-de-rosa parecia o pelo embaraçado de um poodle, e os óculos haviam perdido várias pedrinhas. O rosto de Liz estava vermelho como um tomate. Ela havia tirado a jaqueta de brim, algo que nunca fazia porque sempre sentia frio. Sua camiseta branca estava úmida de suor. Os braços tinham tantas sardas que me lembravam a pele estrelada de Nut, a deusa do céu. Das duas, Emma era a que aparentava estar mais aborrecida, esperando minha explicação. Liz parecia horrorizada, e movia a boca como se quisesse falar mas tivesse perdido as cordas vocais. Achei que ela faria algum comentário sobre os deuses sanguinários que nos perseguiam, mas, quando finalmente recuperou a voz, ela disse. Aquele garoto beijou você. Liz e seu talento para estabelecer prioridades. Eu vou explicar, prometi. Sei que sou uma péssima amiga por ter envolvido vocês duas nisso. Mas, por favor, esperem só um momento. Preciso me concentrar. Concentrar em quê? Emma exigiu saber. Emma, fi criada, Liz Accentura. Ela disse que precisa se concentrar. Fechei os olhos e tentei me acalmar. Não era fácil, especialmente com uma plateia. Sem meu material, porém, eu estava indefesa, e era pouco provável que tivesse outra oportunidade de resgatá-lo. Pensei, você consegue, Sed. É só estender a mão até outra dimensão. Só abrir um rasgo no tecido da realidade. Eu estendi a mão. Nada aconteceu. Tentei novamente, e minha mão desapareceu no Dua. Liz gritou. Felizmente, não perdi o foco, nem a mão. Meus dedos se fecharam em torno da alça de minha bolsa de magia, e eu a puxei de volta. Emma regalou os olhos. Incrível. Como você fez isso? Na verdade, eu também me perguntava. Considerando as circunstâncias, eu não podia acreditar que havia conseguido já na segunda tentativa. Magia, eu disse. Minhas amigas me encaravam com uma mistura de confusão e medo, e a enormidade de meus problemas de repente me atingiu. Um ano atrás, Liz, Emma e eu usávamos aquele trem para ir ao cinema ou à fula. Riamos dos toques ridiculos do celular da Liz ou das fotos das meninas que odiávamos na escola que Emma manipulava no Photoshop. Os maiores perigos que me rondavam eram a culinária da vovó e a reação do vovô quando ele via meu boletim. Agora vovô era um babuíno gigante. Vovó era um abutre do mal. Minhas amigas me olhavam como se eu fosse uma criatura de outro mundo, o que não chegava a ser mentira. Mesmo com minhas ferramentas mágicas à mão, eu não tinha ideia do que ia fazer. Não possuía mais o poder pleno de Isis a meu comando. Se tentasse lutar contra Babi e Neck, eu poderia ferir meus avós, provavelmente, acabaria morta. Mas, se eu não os detivesse, quem o faria? A possessão divina pode consumir um hospedeiro humano. Isso quase acontecerá com tio Amos, que era um mago experiente e sabia como se defender. Meus avós eram idosos, frágeis e, definitivamente, desprovidos de magia. Eles não dispunham de muito tempo. O desespero, muito pior que as asas da deusa abutre, tomou conta de mim.
Não percebi que chorava até sentir a mão de Liz em meu ombro. Sad, querida, sentimos muito. É só um pouco estranho, sabe? Conte para nós qual é o problema. Deixe-nos ajudar. Respirei fundo. Eu havia sentido tanta saudade das minhas amigas. Sempre as achará um pouco estranhas, mas agora elas me pareciam maravilhosamente normais, parte de um mundo que não era mais o meu. As duas tentavam parecer corajosas, mas eu podia perceber que por dentro elas estavam aterrorizadas. Queria poder deixá-las para trás, escondê-las, afastá-las do perigo, mas eu me lembrava do que Neck dissera. Elas serão aperitivos deliciosos. Anubis avisara que a deusa abutre perseguiria minhas amigas e as machucaria só para me atingir. Se elas estivessem comigo, eu poderia pelo menos tentar protegê-las. Não queria deixar a vida delas de cabeça para baixo, como aconteceu com a minha, mas elas tinham o direito de saber a verdade. Isso vai parecer complemente maluco, avisei. Dei a elas a versão mais resumida possível, porque eu tinha deixado Londres, como os deuses egípcios haviam escapado para o mundo, como eu descobrira minha ascendência na magia. Falei sobre a luta contra Sete, o surgimento de Apófis e nossa ideia insana de despertar o deus Ra. Passamos por 2 estações, mas foi tão bom contar a história para minhas amigas que perdi a noção do tempo. Quando terminei, Liz e Emma se entreolharam, sem dúvida se perguntando qual era a maneira mais delicada de me informar que eu tinha pirado. Sei que parece impossível, argumentei, mas, Sad, acreditamos em você, disse Emma. Eu pisquei. Acreditam? Claro que sim. O rosto de Liz ficou vermelho, igual a quando ela saía de uma montanha-russa. Nunca ouvi você falar sério desse jeito. Você mudou. É que agora sou uma maga. E não acredito em como isso soa idiota. É mais que isso. Emma estudava meu rosto, como se eu estivesse me transformando em alguma coisa um tanto assustadora. Você parece mais velha, mais madura. Sua voz tinha uma nota de tristeza, e percebi que eu estava me distanciando de minhas amigas. Era como se estivéssemos em lados opostos de um abismo que se tornava cada vez maior. E eu sabia, com uma certeza deprimente, que o espaço já era grande demais para eu poder pular de volta para o outro lado. Seu namorado é incrível, Liz acrescentou, provavelmente para me animar. Ele não é meu. Parei. Não havia nenhuma possibilidade de eu ganhar a discussão com Liz. Além do mais, estava tão confusa com relação àquele maldito chacal Anubis que não sabia nem por onde começar. O trem desacelerou. Vi as placas que indicavam a estação de Waterloo. Ah, meu Deus, eu disse. Queria ter descido na London Bridge. Preciso de uma ponte. Não podemos voltar? Perguntou Liz. Um rugido no túnel atrás de nós foi a resposta. Eu me virei e vi uma sombra grande com pelos prateados brilhantes correndo entre os trilhos. Seu pé tocou o terceiro trilho, e faíscas surgiram. Mas o deus babuíno seguiu adiante sem se incomodar. Quando o trem parou, Babi começou a se aproximar de nós. Voltar é impossível, falei. Vamos ter que chegar à ponte de Waterloo. Mas fica a quase 1 quilômetro da estação. Protesta Liz. E se ele nos alcançar? Vasculhei minha bolsa e peguei meu cajado novo. No mesmo instante, ele se expandiu até atingir seu comprimento total, a ponta esculpida na forma de um leão resplandecendo com uma luz dourada. Nesse caso, acho que precisaremos lutar. Devo descrever a estação de Waterloo como era antes ou depois de a termos destruído. O saguão principal era enorme. Tinha piso de mármore brilhoso, muitas lojas e quiosques, e um teto de vidro e vigas tão alto que um helicóptero poderia voar ali dentro sem dificuldades. Rios de pessoas fluíam entrando e saindo da estação, misturando-se, separando-se, e às vezes esbarrando umas nas outras enquanto se dirigiam às várias escadas rolantes e plataformas. Quando eu era pequena, aquele lugar me assustava. Tinha medo de que o imenso relógio vitoriano que pendia do teto caísse e me esmagasse. A voz nos alto-falantes era muito alta. Prefiro ser sempre a coisa mais barulhenta à minha volta, obrigada. A multidão de passageiros que permanecia hipnotizada sob o painel que listava as partidas, acompanhando o horário dos trens, me lembrava filmes de zumbis, que, reconheço, eu não deveria ter visto quando era pequena, mas sempre fui um tanto precoce. De qualquer maneira, minhas amigas e eu corríamos pela estação, tentando chegar à saída mais próxima, quando uma escadaria atrás de nós explodiu. A multidão se dispersou enquanto Babi emergia dos escombros. Homens de negócios gritavam, largando suas pastas e correndo para salvar suas vidas. Liz, Emma e eu encostamos no quiosque da Paperchase para não sermos atropeladas por um grupo de turistas gritando em italiano. Babi uivou. Seu pelo estava encardido e coberto de fuligem do túnel. As mangas do cardigã do vovô estavam destroçadas, mas, milagrosamente, os óculos continuavam em sua cabeça. Ele farejou o ar, provavelmente tentando encontrar meu rastro. E então uma sombra negra passou voando. E onde vai SDI Kane? Neckbet gratu. Ela pairava pelo terminal, descendo sobre a multidão já aterrorizada. Seu jeito de lutar é fugir? Você não é digna. Uma voz calma ecoou pela estação. O trem das 8h02 vindo de Basingstoke chegará à plataforma 3. Roar. Babi acertou uma estátua de bronze de algum coitado famoso e arrancou sua cabeça. Um policial correu em sua direção armado com uma pistola. Antes que eu pudesse gritar para que parasse, ele disparou contra Babi. Liz e Emma gritaram. A bala ricocheteou no pelo de Babi como se fosse revestido de titânio e destruiu uma placa do McDonald's. O policial desmaiou. Eu nunca tinha visto tanta gente sair tão depressa de uma estação. Pensei em segui-las, mas decidi que seria perigoso demais. Eu não podia deixar aqueles deuses insanos matarem um monte de pessoas inocentes só porque eu estava entre elas, e se tentássemos nos unir à fuga, só ficaríamos presas ou seríamos pisoteadas no tumulto. Sad, veja. Liz apontou para cima, e Emma gritou. Neck voou para as vigas no teto e ficou empoleirada lá com os pombos. Ela olhou para nós e berrou para Babi. Lá está ela, meu querido. Ollie. Queria que ela calasse a boca, resmunguei. Isis foi insensata quando escolheu você, Neck gritou. Vou me alimentar de suas entranhas. Roar.
Babi disse, concordando animadamente. O trem das 8h14 de Brighton está atrasado, disse a voz na estação. Desculpem-nos pelo inconveniente. Babi já nos vira. Seus olhos queimavam com uma fúria primitiva, mas eu também via algo do vovô em sua expressão. O jeito como enrugava a testa e deixava o queixo saliente, do jeito que vovô fazia quando ficava zangado com a TV e gritava para os jogadores de rugby. Ver aquela expressão do deus babuíno quase me fez perder a coragem. Eu não ia morrer ali. Não deixaria esses dois deuses nojentos machucarem minhas amigas ou consumirem meus avós. Babi caminhou em nossa direção. Agora que nos encontrara, não parecia ter pressa para nos matar. Ele levantou a cabeça e emitiu o que se assemelhava a um latido grave para a esquerda e para a direita, como se chamasse alguém, reunindo os amigos para jantar. Os dedos de Emma apertaram meu braço. Liz Gmu. STI? A maior parte da multidão já havia abandonado a estação. Não se via mais ninguém da polícia. Talvez tivessem fugido, ou estavam todos a caminho de Canary Wharf, sem saber que o problema agora estava ali. Não vamos morrer, prometi às minhas amigas. Emma. Segur meio cuidado. SU. Ah, sim. Ela o segurou cuidadosamente, como se eu lhe tivesse entregado uma bazuca, o que suponho que ele poderia ser com o feitiço apropriado. Liz, ordenei, fique de olho no babuíno. Ficar de olho nele, ela repetiu. Meio difícil perder o babuíno de vista. Vasculhei minha bolsa de magia, listando desesperadamente tudo o que havia nela. Varinha, boa para defesa. Mas contra dois deuses de uma vez só eu precisava de mais. Filhos de Horus, giz mágico. Ali não era um bom lugar para desenhar um círculo protetor. Eu precisava chegar à ponte. Precisava ganhar tempo e sair daquele terminal. STI. Liz me chamo. Babi havia pulado sobre a cobertura da Body Shop. Ele rugiu, e babuínos menores começaram a aparecer de todos os lados, saltando por cima de passageiros ainda em fuga, descendo das vigas, saindo de lojas e escadas. Havia dúzia deles, todos vestindo camisetas de basquete pretas e prateadas. O basquete era uma espécie de esporte internacional entre os babuínos. Até aquele dia, eu meio que gostava deles. Os que conhecera antes, como Chufu e seus amigos sociáveis, eram os animais sagrados de Thoth, deus do conhecimento. Normalmente eram sábios e prestativos. Porém, eu suspeitava que a tropa de babuínos de Babi era bem diferente. Eles tinham pelo vermelho sangue, olhos selvagens e presas que teriam feito um tigre-dentes de sabre se sentir complexado. Eles começaram a se aproximar de nós, rosnando enquanto se preparavam para o ataque. Tirei da bolsa um bloco de cera. Não tinha tempo para modelar um shabti. 2 amuletos Ti, a marca sagrada de Isis. Ah, isso poderia ser útil. Então, encontrei um frasco de vidro fechado com rolha do qual eu tinha me esquecido por completo. Dentro dele havia um líquido espesso e escuro, minha primeira tentativa de preparar uma poção. Ficará séculos no fundo de minha bolsa, porque nunca me senti desesperado o bastante para testá-la. Sacudi a poção. O líquido brilhou com uma fraca luz verde. Fragmentos de gosma rodopiaram dentro do frasco. Eu removi a rolha. Aquela coisa fedia mais que neque. O que é isso? Liz perguntou. Nojento, respondi. Pergaminho de animação misturado com óleo, água e mais alguns ingredientes secretos. Acho que ficou um pouco embolotado. Animação? Emma Indigo. Você vai invocar desenhos? Seria brilhante, admiti. Mas é mais perigoso. Se eu fizer direito, vou conseguir ingerir uma grande dose de magia sem me consumir. E se você fizer errado? Liz quis saber. Entreguei a cada uma delas um amuleto de Isis. Segurem isto. Quando eu disser vão, corram para o ponto de táxi. Não parem. Seri, Emma protestou. Que diabo? Antes que eu pudesse perder a coragem, bebi toda a poção. Acima de nós, Neck gargalhou. Desista. Você não pode nos enfrentar. A sombra de suas asas parecia se estender por toda a área da estação, levando os últimos passageiros a fugir em pânico e me causando medo ainda maior. Eu sabia que era só um feitiço, mas, ainda assim, a tentação de aceitar uma morte rápida era quase irresistível. Alguns babuínos se distraíram com o cheiro de comida e invadiram o McDonald's. Vários outros perseguiam um condutor de trem, batendo nele com revistas de moda enroladas. Infelizmente, a maioria dos babuínos ainda prestava atenção em nós. Eles formaram um círculo amplo em torno do quiosque Paperchase. De seu posto de comando sobre a Body Shop, Babi uivou, uma evidente ordem de ataque. A poção caiu em meu estômago. A magia invadiu meu corpo. Pelo gosto que eu sentia na boca, parecia que eu tinha engolido um sapo morto, mas agora eu entendia por que as poções eram tão populares entre os antigos magos. O feitiço de animação, que eu levará dias para escrever e que normalmente precisaria de 1 hora para ser conjurado, agora formigava em minha corrente sanguínea. O poder fervilhava na ponta de meus dedos. Meu único problema era canalizar a magia, garantir que ela não me fritasse. Invoquei Isis da melhor maneira possível naquelas circunstâncias, recorrendo a seu poder para me ajudar a dar forma ao encantamento. Visualizei o que eu queria, e a palavra divina apropriada surgiu na cabeça. Proteger. Dá. Liberai a magia. Um hieróglifo dourado brilhou à minha frente. Uma onda de luz dourada tremulou pela estação. A tropa de babuínos excitou. Babi tropeçou no telhado da Body Shop. Até Neck grasnou e oscilou nas vigas do teto. Por toda a estação, objetos inanimados começaram a se mover. Mochilas e valizes de repente aprenderam a voar. Prateleiras de revistas, gomas de mascar, doces e uma variedade de bebidas frias irromperam de suas lojas e atacaram a tropa de babuínos. A cabeça de bronze arrancada da estátua surgiu do nada e se chocou contra o peito de Babi, jogando-o para trás e fazendo cair através da cobertura da Body Shop. Um tornado cor-de-rosa de exemplares do Financial Times cresceu em direção ao teto. Os jornais envolveram Neck, que tropeçou desorientada e caiu de seu poleiro numa confusão cor-de-rosa e preta. Vão. Eu disse para minhas amigas. Corremos para a saída, passando por babuínos ocupados demais para nos seguir. Um deles levava uma surra de meia dúzia de garrafas de água com gás.
Outro se defendia de uma valise e vários Blackberries kamikazes. Babi tentou levantar-se, mas um redemoinho de produtos da Body Shop o cercou. Loções, esponjas e shampoos, todos esmurrando-o, esguichando algo em seus olhos e tentando dar a ele um tratamento geral. Ele gritou irritado, escorregou e voltou a cair dentro da loja destruída. Eu duvidava que meu feitiço causasse aos deuses algum dano permanente, mas, com sorte, os manteria ocupados por alguns minutos. Liz, Emma e eu saímos do terminal. Com a estação inteira evacuada, eu não esperava ver táxi na fila do ponto, e de fato o meio-fio estava vazio. Conformei-me com a ideia de ir correndo até a ponte Waterloo, apesar de Emma estar descalça e de eu ter ficado enjoada com a poção. Vejam, disse Liz. Ah, muito bem, cede, Emma falou. O quê? Perguntei. O que eu fiz? Então notei o motorista. Um homem extremamente baixinho e maltrapilho parado no final da pista dos táxis, vestido com um terno preto e segurando uma placa na qual estava escrito Cane. Acho que minhas amigas pensaram que eu o invocara usando magia. Antes que pudesse dizer qualquer palavra em oposição, Emma gritou. Vamos. E as duas correram na direção do homenzinho. Não tive alternativa senão segui-las. Lembrei-me do que Anubis havia falado sobre mandar meu motorista vir me buscar. Supus que deveria ser aquele, mas quanto mais nos aproximávamos menos vontade eu tinha de conhecê-lo. Ele tinha metade de minha estatura, era mais encorpado que tio Amos e mais feio que qualquer pessoa no planeta. Os traços de seu rosto eram com certeza os de um homem de Neandertal. Sob a espessa monocelha, um olho era maior que o outro. A barba parecia ter sido usada para arear panelas engorduradas. A pele era cheia de marcas avermelhadas, e o cabelo lembrava um ninho incendiado e pisoteado. Quando me viu, ele fez uma careta, o que não ajudou a melhorar sua aparência em nada. Já era hora. Seu sotaque era americano. Ele arrotou na mão fechada, e o cheiro de curi quase me fez desmaiar. É amiga da Barat? Se de quem? Ha. Talvez. Decidi que teria uma conversa séria com Buster sobre os amigos que ela arranjava. A propósito, há dois deuses tentando nos matar. O homenzinho verruguento estalou os lábios, evidentemente despreocupado. Acho que vai querer uma ponte. Então, ele se virou para o meio-fio e gritou. Bu. Uma limusine Mercedes preta apareceu do nada, como se tivesse sido invocada. O motorista olhou de novo para mim e arqueou as sobrancelhas. E então, entrem. Eu nunca estivera em uma limusine. Suponho que a maioria delas seja melhor que aquela que pegamos. O assento de trás estava entulhado de embalagens de curi para viagem, papéis de embrulho velhos, sacos de batatas fritas e várias meias sujas. Apesar disso, Emma, Liz e eu nos esprememos no banco, porque nenhuma de nós queria ir na frente. Você pode me achar maluca por entrar no carro de um homem desconhecido. E tem razão, é claro. Mas Buster havia prometido nos ajudar, e Anubis me prevenira da chegada de um motorista. O fato de essa ajuda vir na forma de um homenzinho com péssima higiene e uma limusine mágica não chegava a me surpreender. Eu já vira coisas mais estranhas. Além disso, não tinha muita escolha. O efeito da poção passará, e o esforço para realizar toda aquela magia me deixará tonta e com as pernas bambas. Eu não tinha certeza de que conseguiria caminhar até a ponte Waterloo sem desmaiar. O motorista pisou fundo e arrancou, saindo da estação. A polícia cercara com faixas de isolamento, mas nossa limusine desviou das barreiras, de um aglomerado de carros da BBC e de uma multidão de curiosos, e ninguém nos deu atenção. O motorista começou a assobiar uma canção parecida com Short People. A cabeça dele quase não alcançava o apoio. Tudo que eu conseguia ver do homenzinho era um ninho imundo de cabelos e mãos peludas no volante. Preso no parassol do carro havia um cartão de identificação com a foto dele, mais ou menos. A fotografia havia sido tirada de muito perto, e mostrava apenas um nariz fora de foco e uma boca horrenda, como se ele tivesse tentado comer a câmera. O cartão anunciava, seu motorista é Bess. Seu nome é Bess, né? Perguntei. É, ele disse. Seu carro tem cheiro de chulé, Liz murmurou. Se mais alguém fizer uma rima, Emma resmungou. Vou vomitar. É Sr. Bess? Indaguei, tentando relacionar o nome na mitologia egípcia. Eu tinha quase certeza de que eles não tinham um deus dos motoristas. Lord Bess? Bess, o extremamente baixo. Só Bess, ele grunhiu. Um S. E não é um nome de mulher. Se me chamar de Bessie, serei obrigado a matar você. Quanto a ser baixinho, sou o deus anão. Então o que você esperava? Ah, se estiverem com sede, tem água mineral aí atrás. Olhei para baixo. 2 garrafas de água meio vazias rolavam no chão perto de meus pés. Uma delas tinha batom na tampa. A outra parecia ter sido mastigada. Não estou com sede, decidi. Litz e Emma murmuraram concordando. Fiquei surpresa por elas não estarem totalmente catatônicas depois dos eventos daquela tarde, mas, também, elas eram minhas amigas. E eu não andava com garotas suscetíveis, certo? Mesmo antes de eu descobrir a magia, era preciso uma constituição robusta e uma boa capacidade de adaptação para conseguir fazer amizade comigo. E não pedi sua opinião, Carter. Viaturas da polícia bloqueavam a ponte Waterloo, mas Bess desviou delas, pulou na calçada e continuou dirigindo. Os policiais nem piscaram. Estamos invisíveis? Perguntei. Para a maioria dos mortais. Bessaroto. Eles são bem burros, não são? Exceto por vocês, coisa e tal. Você é mesmo um deus? Liz perguntou. Dos grandes, Bess disse. Sou grande no mundo dos deuses. Um grande deus dos anões. Emma disse impressionada. Você quer dizer que é como em Branca de Neve, ou todos os anões? Bess agitou as mãos em gestos amplos, o que me deixou um pouco nervosa, porque ele largou o volante. Egípcios eram espertos. Eles oravam às pessoas que nasciam diferentes. Anões são considerados extremamente mágicos. Então, sou o deus dos anões. Liz Pegaria. Não devemos usar um termo mais educado hoje em dia, como pessoa pequena, ou portador de deficiência vertical, ou
Ninguém vai me chamar de Deus das pessoas portadoras de deficiência vertical, Bess resmungou. Sou um anão. Ah, chegamos, bem a tempo. Ele manobrou o carro e parou no meio da ponte. Olhei para trás e quase botei para fora o que tinha no estômago. Uma forma negra alada sobrevoava a margem do rio. Na extremidade da ponte, Babi cuidava do bloqueio à sua maneira. Estava arremessando viaturas no rio Tamisa enquanto os oficiais corriam e disparavam suas armas, embora as balas parecessem não surtir qualquer efeito contra a pele de aço do deus babuíno. Por que paramos? Emma perguntou. Bess ficou em pé no banco e se espreguiçou, o que podia fazer com facilidade. É um rio, ele disse. Um bom lugar para lutar contra deuses, eu acho. Toda aquela força da natureza fluindo sob os pés dificulta permanecermos ancorados no mundo mortal. Olhando para ele com mais atenção, entendi o que Bess queria dizer. Seu rosto brilhava como uma miragem. Um nó formou-se em minha garganta. Aquele era o momento da verdade. Estava me sentindo enjoada por causa da poção e do medo. Não tinha nenhuma certeza de ainda possuir magia suficiente para combater aqueles dois deuses. Mas não havia alternativa. Liz Emma falei. Vamos sair. Vamos ser? Liz Coramingo. Emma engoliu em seco. Tem certeza? Sei que estão com medo, respondi. Mas precisam fazer exatamente o que eu disser. Elas assentiram, hesitantes, e abriram as portas do carro. Pobrezinhas. Mais uma vez desejei tê-las deixado para trás. Mas, honestamente, depois de ver meus avós possuídos, eu não suportava a ideia de perder minhas amigas de vista. Bess conteve um bocejo. Precisa da minha ajuda? Babi caminhava em nossa direção. Neque voava em círculo sobre ele, gritando ordens. Se o rio os afetava de algum modo, não parecia. Eu não imaginava como um deus não poderia enfrentar aqueles dois, mas disse. Sim, preciso de ajuda. Certo. Bess estalou os dedos. Saiam, então. O quê? Não posso trocar de roupa com vocês aqui dentro. Posso. Preciso pôr meu traje feioso. Traje feioso? Saiam, o anão ordenou. Eu irei em 1 minuto. Não precisamos de mais incentivo. Nenhuma de nós queria ver mais de Bess do que o necessário. Saímos, e ele travou as portas. As janelas eram bem escuras, então não conseguia enxergar lá dentro. Até onde eu sabia, Bess podia estar relaxando, ouvindo música enquanto éramos destroçadas. Eu com certeza não tinha muita esperança de que uma troca de roupa pudesse derrotar Neque e Babi. Olhei para minhas amigas assustadas e depois para os dois deuses correndo em nossa direção. Esta vai ser nossa resistência final. Ah, não, disse Liz. Não gosto nada dessa expressão resistência final. Vasculhei minha bolsa e tirei dela um pedaço de giz e os 4 filhos de Horus. Liz, põe as estatuetas nos 4 pontos cardeais. Norte, Sol, etc. Emma, pegue o giz. Desenhe um círculo ligando as estátuas. Só temos alguns segundos. Entreguei a ela o giz e ela me devolveu o cajado, e então tive um horrível lampejo de déjà vu. Eu havia acabado de dar a minhas amigas as mesmas ordens que Zia Rashid me dera na primeira vez que enfrentamos juntas um deus inimigo. Eu não queria ser como Zia. Por outro lado, pela primeira vez percebi quão corajosa ela deve ter sido para enfrentar uma deusa enquanto protegia 2 novatos. Eu odiava admitir, mas isso me fez sentir um novo respeito por ela. Gostaria de ter sua bravura. Levantei a varinha e o cajado e tentei me concentrar. O tempo parecia desacelerar. Projetei meus sentidos até tomar consciência de tudo que me cercava. Emma riscando com o giz para fechar o círculo, o coração de Liz batendo rápido demais, os pés enormes de Babi pisoteando a ponte enquanto ele corria em nossa direção, o Tamisa fluindo sob a ponte, e as correntezas do Dua fluindo à minha volta com a mesma potência. Amós certa vez me disse que o Dua é como um oceano de magia sob a superfície do mundo mortal. Se era verdade, então este lugar, uma ponte sobre água corrente, era como uma corrente estratosférica. Ali a magia fluía com mais força. Podia afogar os desatentos. Até os deuses podiam ser levados pela correnteza. Tentei me ancorar concentrando-me na paisagem em torno de nós. Londres era minha cidade. Dali eu podia ver tudo. O parlamento, a London Eye, até a agulha de Cleópatra no aterro Vitória, onde minha mãe havia morrido. Se eu fracassasse agora, tão perto de onde ela realizará sua última magia. Não, eu não podia deixar a situação chegar a esse ponto. Babi estava a apenas 1 metro de distância quando Emma terminou o círculo. Toquei o risco de giz com o cajado, e uma luz dourada se ergueu. O deus babuíno se chocou contra meu campo de força protetor, como se ali existisse uma parede de metal. Ele cambaleou para trás. Neque se desviou no último segundo e voou em torno de nós, grasnando frustrada. Infelizmente, a luz do círculo começou a tremular. Minha mãe havia me ensinado quando eu era ainda muito pequena. Para toda ação corresponde uma reação oposta e de igual intensidade. O princípio se aplica tanto à magia quanto à ciência. A força do ataque de Babi me deixou enxergando pontos pretos. Se ele atacasse novamente, eu não sabia se conseguiria manter o círculo. Fiquei pensando se devia sair dele, oferecer-me como alvo. Se canalizasse energia para o círculo antes, ele poderia se manter por um tempo, mesmo se eu morresse. Pelo menos minhas amigas sobreviveriam. Zia Rashid provavelmente tivera o mesmo pensamento no Natal anterior, quando saíra do círculo para proteger Carter e eu. Ela havia sido tão corajosa que era irritante. O que quer que aconteça comigo, falei para minhas amigas, permaneçam dentro do círculo. Cede, Emma respondeu. Conheço esse tom de voz. O que quer que esteja planejando, não faça. Você não pode nos deixar, Liz pediu. Depois gritou para Babi com voz esganiçada. Vá embora, seu macaco espumante horroroso. Minha amiga que não quer destruir você, mas ela vai. Bobby Rose knew. Ele estava espumando, resultado do ataque dos produtos Body Shop, e cheirava maravilhosamente. Vários tons diferentes de espuma de shampoo e sais de banho coloriam o pelo prateado. Neque não se saíra tão bem. Ela se empoleirou em um poste de luz, e parecia ter sido atacada por tudo o que havia na West Corval Paste Company. Pedaços de presunto,
queijo e batata cobriam um manto de penas, atestando a coragem dos embutidos encantados que tinham sacrificado a curta vida para atrasá-la. Seus cabelos estavam enfeitados com garfos de plástico, guardanapos e pedaços de jornal cor-de-rosa. Ela parecia bastante ansiosa para me fazer em pedaços. A única boa notícia. Era evidente que os ajudantes de Babi não haviam conseguido sair da estação ferroviária. Imaginei uma tropa de babuínos cobertos de comida sendo empurrados contra viaturas policiais e algemados. Isso me deixou um pouco mais animada. Você nos surpreendeu na estação, Sed Kane, Neck grasnou. Reconheço que foi bem feito. E nos trazer até esta ponte. Boa tentativa. Mas não somos tão fracos. Você não tem força para continuar lutando contra nós. Se nem consegue nos derrotar, não deve tentar despertar Ra. Vocês deveriam me ajudar, argumentei. Não tentar me impedir. Ah. Bobby gritou. De fato, concordo a disso abutre. Os fortes sobrevivem sem ajuda. Os fracos devem ser mortos e devorados. O que você é, criança? Seja sincera. A verdade? Eu estava prestes a desmoronar. A ponte parecia girar sob meus pés. Sirenes uivavam nas duas margens do rio. Mais policiais haviam chegado aos bloqueios, mas por hora não faziam esforço algum para avançar. Babi exibiu suas presas. Ele estava tão perto que eu podia sentir seu hálito nojento e o cheiro do shampoo em seu pelo. Então, vi os óculos do vovô ainda na cabeça dele, e minha fúria voltou por completo. Peg para ver, respondi. Sigo o caminho de Isis. Destruo quem me desafia. Consegui acender o cajado. Babi deu um passo atrás. Neck bateu as asas em seu poste. Suas formas tremularam por um instante. O rio os enfraquecia, dissolvendo a conexão dos dois com o mundo mortal, como faz uma interferência em um celular. Mas não era o suficiente. Neck deve ter visto o desespero em meu rosto. Ela era um abutre. Era especialista em saber quando a presa era vencida. Um bom último esforço, criança, ela disse, quase com admiração, mas você não tem mais nada. Babi, ataque. O babuíno se ergueu sobre as patas de trás. Eu me preparei para avançar e atacar com uma última descarga de energia, recorrer à minha própria força vital e torcer para vaporizar os deuses. Eu precisava garantir a sobrevivência de Liz e de Emma. Então a porta da limusine se abriu atrás de mim. Bez anunciou. Ninguém vai atacar ninguém. Exceto eu, é claro. Neckbeck gritou alarmada. Virei para ver o que estava acontecendo. Imediatamente, desejei que pudesse arrancar meus olhos. Liz fez um som de quem parecia prestes a vomitar. Deus, não. Isso é errado. Ack. Emma gritou, uma perfeita imitação de babuinês. Faça-o parar. Bas realmente vestra su traja fioso. Ele subiu no teto da limusine e ficou ali, as pernas firmes, com as mãos nos quadris, como super-homem, exceto por estar vestindo apenas a cueca. Pelo bem dos que têm coração fraco, não vou fornecer todos os detalhes, mas Bess, em toda a glória de seu 1 metro de altura, exibia seu físico repugnante. Pança, braços peludos, pés horríveis, pneus flácidos, e usava apenas uma sunga azul. Imagine a pessoa mais feia que você já viu na praia, aquela para quem trajes de banho deveriam ser proibidos. Bess era pior que isso. Eu não sabia bem o que dizer, exceto, vista uma roupa. Bess riu, o tipo de gargalhada que significa, ah, sou incrível. Não enquanto eles não forem embora, Bess respondeu. Ou serei forçado a espantá-los de volta para o Dua. Isso não é de sua conta, deusa não. Neck grasnou, desviando os olhos da horrorosidade dele. Vá embora. Estas crianças estão sob minha proteção, ele insistiu. Não conheço você, falei. Nunca o vi antes de hoje. Absurdo. Você solicitou expressamente minha proteção. Eu não pedi a patrulha sunga. Bess saltou de cima do carro para a frente de meu círculo, colocando-se entre Babi e mim. O anão era ainda mais horrível visto por trás. Suas costas eram tão peludas que pareciam um pequeno casaco. E na parte de trás da sunga havia uma estampa, orgulho anão. Bess e Babi se encararam andando em círculos como lutadores. O deus babuíno atacou Bess, mas o anão era ágil. Ele escalou o peito do babuíno e acertou uma cabeçada em seu focinho. Babi cambaleou para trás e o anão continuou dando cabeçadas, usando o rosto como uma arma letal. Não machuque. Gritei. Meu avô está aí. Babi caiu contra o parapeito da ponte, piscou, tentando se recuperar, mas Bess respirou na direção dele, e o cheiro de cure deve ter sido demais. Os joelhos do babuíno se dobraram. Seu corpo tremulou e começou a encolher. Ele desmoronou no chão e se transformou gradualmente em um aposentado parrudo e grisalho vestindo um cardigã esfarrapado. Vovô. Não me contive. Deixei o círculo protetor e corri para perto dele. Ele vai ficar bem, Bess prometeu. Então, virou-se para a deusa abutre. Agora é sua vez, Neck. Vá embora. Ocupei este corpo de maneira justa e limpa. Ela berrou. Gosto daqui. Você pediu. Bess esfregou as mãos, respirou fundo e fez algo que nunca vou conseguir apagar da memória. Se eu dissesse simplesmente que ele fez uma careta e gritou bu, tecnicamente estaria correta, mas isso não serviria nem para dar uma ideia do terror. A cabeça dele inchou. A mandíbula se desprendeu e a boca ficou 4 vezes maior do que era. Os olhos saltaram como toranjas. O cabelo ficou espetado como de Baster. Ele sacudiu o rosto, balançou a língua verde e gosmenta e rugiu um buú, tão alto que o som se espalhou pelo Tamisa como um tiro de canhão. A explosão de absoluta feiura arrancou as penas do manto de Neck e apagou toda a cor de seu rosto. Eliminou a essência da deusa como um lenço de papel levado por uma tempestade. A única coisa que restou foi uma mulher idosa e aturdida em um vestido estampado, agachada no poste. Ai, Deus, vovó desmaiou. Bess pulou e a segurou antes que ela caísse no rio. O rosto do anão voltou ao normal. Bem, um feio normal, pelo menos, enquanto ele deitava a vovó ao lado de vovô, no chão da ponte. Obrigada, eu disse a Bess. Agora, será que pode fazer o favor de se vestir?
Ele abriu um sorriso cheio de dentes. E eu poderia ter passado sem isso. Você é legal, Sadie Kane. Entendo por que Buster gosta de você. Sadie? Meu avô gemeu, abrindo as pálpebras trêmulas. Estou aqui, vovô. Afaguai sua testa. Como se sente? Com uma vontade estranha de comer manga. Ele ficou vesgo. E insetos, talvez. Você nos salvou? Na verdade, não, confessei. Meu amigo aqui, é claro que ela salvou vocês, Bess disse. Essa menina é muito corajosa. Uma excelente maga. Vovô olhou para Bess e fez uma careta. Malditos deuses egípcios com suas malditas sungas pequenas. É por isso que não fazemos magia. Suspirei aliviada. Quando vovô começava a reclamar, eu sabia que tudo ia ficar bem. Vovó ainda estava desmaiada, mas sua respiração parecia estável. A cor voltava a seu rosto. Precisamos ir, disse Bess. Os mortais estão prontos para invadir a ponte. Dei uma olhada para os bloqueios e vi o que ele queria dizer. Uma equipe de ataque se reunia. Homens fortemente armados com fuzis, lança-granadas e provavelmente muitos outros brinquedos divertidos que podiam nos matar. Liz, Emma. Chamei. Ajudem-me com meus avós. Minhas amigas se aproximaram correndo e ajudaram vovô a se sentar, mas Bess avisou. Eles não podem vir conosco. O quê? Perguntai. Mas você acabou de dizer. Eles são mortais, Bess disse. Não tem lugar em nossa missão. Se vamos tomar o segundo papiro de Vlad Menchiko, temos que partir agora. Você sabe disso. Só então lembrei que ele havia falado com Anubis. Seus avós e suas amigas correrão menos perigo aqui, Bess disse. A polícia vai interrogá-los, mas não vão considerar que idosos e crianças representem uma ameaça. Não somos crianças, Emma resmungou. Abutres, vovô sacerava inconscient. Embutidos? Vovô Tassio. O anão está certo, Sadie. Vá. Logo estarei ótimo, embora seja uma pena que aquele tal babuíno não tenha deixado um pouco do poder dele comigo. Fazia séculos que eu não me sentia tão forte. Olhei para o estado desgrenhado de meus avós e de minhas amigas. Senti como se meu coração estivesse esticado em mais direções que o rosto de Bess. Compreendi que o anão tinha razão. Eles estariam mais seguros enfrentando uma equipe de ataque do que nos acompanhando. E compreendi também que eles não tinham lugar em uma missão de magia. Meus avós haviam feito muitos anos antes a opção de não usar suas habilidades ancestrais. E minhas amigas eram apenas mortais, corajosas, malucas, ridículas e maravilhosas mortais. Mas não podiam ir aonde eu tinha que ir. Sadie, tudo bem. Emma ajeitou os óculos quebrados e tentou sorrir. Podemos lidar com a polícia. Não vai ser a primeira vez que precisaremos ter uma conversinha, né? Vamos cuidar de seus avós, Liz prometeu. Não precisamos de cuidados, vovô reclamou. Depois teve um ataque de tosse. Vá logo, minha querida. Aquele deus babuíno estava em minha cabeça. Posso dizer, ele quer acabar com você. Termine sua missão antes que ele volte para pegá-la. Não pude nem impedi-lo. Não consegui. Ele olhou ressentido para as mãos trêmulas e envelhecidas. Eu nunca me perdoaria. Agora vá embora. Sinto muito, eu disse a todos. Eu não queria. Sente muito? Emma me interrompeu. Sadie Kane. Essa foi a festa de aniversário mais incrível de todos os tempos. Agora vá. Ela e Liz me abraçaram. E, antes que eu pudesse começar a chorar, Bess me conduziu de volta à limusine. Seguimos para o norte em direção ao aterro Vitória. Estávamos quase alcançando o bloqueio quando Bess reduziu a velocidade. O que foi? Perguntai. Não podemos passar sem sermos vistos? Não são os mortais que me preocupam. Ele apontou. Todos os policiais, repórteres e curiosos em torno do bloqueio haviam dormido. Vários militares usando coletes à prova de bala estavam encolhidos no chão, abraçando os fuzis como se fossem ursinhos de pelúcia. Diante das barricadas, impedindo a passagem de nosso carro, vimos Wal e Carter. Eles estavam desarrumados e ofegantes, como se tivessem corrido do Brooklyn até ali. Os dois tinham as varinhas em punho. Carter deu um passo adiante, apontando a espada para o para-brisa. Solte. Ele gritou para Bess. Ou acabo com você. Bess olhou para mim. Devo assustá-lo? Não. Eu disse. Aquilo era algo que eu não precisava ver de novo. Eu cuido disso. Desi de Lamusine. Olá, garotos. Chegaram em ótima hora. Wal e Carter me olharam intrigados. Não está em perigo? Walt me perguntou. Não mais. Carter baixou a espada com relutância. Quer dizer que o sujeito feioso é um amigo, completei. Amigo de Bastet. E também é nosso motorista. Carter parecia ao mesmo tempo confuso, irritado e constrangido, o que tornou o final de minha festa de aniversário satisfatório. Motorista para nos levar aonde? Ele perguntou. Para a Rússia, é claro. Respondi. Entrem. Capítulo 9. Fazemos um passeio com o deficiente vertical pela Rússia. Carter. Como sempre, Sadie deixou de mencionar alguns detalhes importantes, como, por exemplo, que Wal e eu quase morremos tentando encontrá-la. Não foi divertido voar até o museu do Brooklyn. Tivemos que ficar pendurados como Tarzan, presos por uma corda que descia pela barriga do grifo, fugindo de policiais, bombeiros, funcionários públicos e várias senhorinhas que nos perseguiam com seus guarda-chuvas e gritavam, lá está o beija-flor. Matem-no! Quando conseguimos abrir um portal, eu quis levar Frick conosco, mas o funil rodopiante de areia meio que bem o assustou, então tivemos que deixá-lo para trás.
Quando chegamos a Londres, os aparelhos de televisão nas vitrines das lojas exibiam cenas da estação de Waterloo, alguma notícia sobre uma estranha comoção dentro do terminal, envolvendo animais em fuga e ventania. Caramba, quem poderia ter feito aquilo? Wal tinha um amuleto de Shu, o deus do vento, e o usamos para invocar uma rajada de vento e saltar para a ponte Waterloo. É claro que aterrissamos bem no meio de uma tropa policial fortemente armada. Ainda bem que eu me lembrava do feitiço do sono. Então, finalmente, estávamos prontos para agir e salvar Sadie, e ela chega em uma limusine dirigida por um anão feio de sunga e nos acusa de estarmos atrasados. Então, quando ela nos disse que o anão nos levaria até a Rússia, eu pensei, tanto faz. E entrei no carro. A limusine seguiu por Westminster enquanto Sadie, Wal e eu trocávamos histórias. Depois de ouvir o que Sadie havia enfrentado, eu já não achava que meu dia tinha sido tão ruim. Sonhar com Apophis e ver uma cobra com 3 cabeças na sala de treinamento não parecia nem um pouco tão assustador quanto deuses possuindo nossos avós. Eu nunca gostara muito da vovó e do vovô, mas, mesmo assim, credo. Eu também não conseguia acreditar que nosso motorista era Bess. Papai e eu sempre ríamos das pinturas que o retratavam nos museus, seus olhos saltados, a língua balançando e a falta de roupas. Supostamente, ele podia afugentar quase qualquer coisa, espíritos, demônios, até outros deuses, e era por isso que os plebeus egípcios o amavam. Bess tomava conta da classe baixa. Não quis fazer piada de anão. Pessoalmente, ele era exatamente como nas pinturas, só que com todas as cores, com todo o cheiro. Ficamos lhe devendo essa, eu disse a ele. Você é amigo de Baste? Suas orelhas ficaram vermelhas. Sim, sou. De vez em quando ela me pede um favor. Eu tento ajudar. Tive a sensação de que havia algo por trás dessa história que ele não queria revelar. Quando Horus falou comigo, continuei, ele avisou que alguns deuses poderiam tentar nos impedir de despertar Ra. Agora acho que já sabemos quem são eles. STI Suspiro. Se eles não gostavam de nosso plano, podiam ter mandado um torpedo malcriado. Neck e Babi quase me destroçaram. O rosto dela estava um pouco esverdeado. Seus coturnos estavam sujos de shampoo e de lama, e sua jaqueta de couro favorita tinha uma mancha no ombro com aspecto suspeito de cocô de abutre. Ainda assim, me impressionava o fato de ela estar consciente. Poções são difíceis de fazer e ainda mais difíceis de usar. Sempre se paga um preço ao canalizar tanta magia. Você foi ótima, eu disse a ela. Sadie olhou ressentida para a faca preta em seu colo, a lâmina cerimonial que Anubis lidera. Eu estaria morta se não fosse por Bess. Imagine, Bess disse. Tudo bem, provavelmente estaria. Mas teria morrido com estilo. Sadie virou a estranha lâmina preta, como se tentasse encontrar instruções nela. É uma netgeri, falei. Uma lâmina serpente. Os sacerdotes a utilizavam para a cerimônia da abertura da boca, ela concluiu. Mas como isso pode nos ajudar? Não sei, admiti. Bess? Rituae funebras. Procuro evitá-los. Olhei para Wal. Objetos mágicos eram sua especialidade, mas ele não parecia estar prestando atenção. Desde que Sadie nos contará sobre sua conversa com Anubis, Wal ficará terrivelmente quieto. Ele estava sentado ao lado dela, mexendo em seus anéis. Você está bem? Perguntei a ele. Sim, estou só pensando. Wal olhou para Sadie. Sobre lâminas netgeri, quer dizer. Sadie mexeu no cabelo, como se tentasse criar uma cortina entre ela e Wal. O clima entre os dois era tão pesado que eu achava que nenhuma lâmina mágica poderia atravessá-lo. Maldito Anubis, ela resmungou. Se dependesse dele, eu poderia ter morrido. Seguimos em silêncio por um tempo depois disso. Finalmente, Bess entrou na ponte Westminster e fez um retorno sobre o Tamisa. Sadie franziu a testa. Para onde estamos indo? Precisamos de um portal. Todos os melhores artefatos estão no British Museum. Disse Bess. E os outros magos sabem disso. Outros magos? Indaguei. Garoto, a Casa da Vida tem filiais no mundo todo. Londres é o nono nomo. Com aquela agitação toda em Waterloo, a senhorita Sadie acaba de acender uma enorme fogueira dizendo estou aqui. Para os seguidores de Desjardins. Pode apostar que eles já estão atrás de vocês. Vão vigiar o museu para o caso de tentarem ir para lá. Felizmente, conheço outro lugar onde podemos abrir um portal. Recebendo lição de um anão. Eu deveria ter imaginado que em Londres havia outros magos. A Casa da Vida estava em todos os lugares. Fora da segurança da casa do Brooklyn, não havia um único continente onde não estivéssemos ameaçados. Percorremos o sul de Londres. O cenário ao longo da rua Camberwell era quase tão deprimente quanto meus pensamentos. Fileiras de edifícios imundos com tijolos aparentes e lojas baratas se estendiam pela rua. Uma mulher idosa em um ponto de ônibus nos olhou de cara feia. Na porta de um supermercado Asda, 2 jovens mal encarados olhavam para o Mercedes como se quisessem roubá-lo. Fiquei imaginando se eles eram deuses ou magos disfarçados, porque a maioria das pessoas sequer notava o carro. Eu não tinha ideia de aonde Bess estava nos levando. Aquele não parecia ser o tipo de região onde se podia encontrar muitos artefatos egípcios. Finalmente apareceu à nossa esquerda um grande parque, campos verdes cheios de neblina, alamedas e alguns muros arruinados que pareciam aquedutos cobertos de era. O terreno era inclinado, na lateral de uma colina, e no cume havia uma torre de rádio. Bess subiu na calçada e continuou dirigindo pela grama, derrubando uma placa que dizia não pise na grama. Aquele fim de tarde estava cinzento e chuvoso, então não havia muita gente por ali.
Duas pessoas que corriam em uma alameda próxima nem olharam para nós, como se todo dia vissem limusines Mercedes cruzando o gramado do parque. Aonde vamos? Perguntai. Observe e aprenda, garoto, Bess respondeu. Ser chamado de garoto por um sujeito menor que eu era um pouco irritante, mas fiquei quieto. Bess subiu a colina. Perto do cume havia uma escada de pedra de uns 10 metros de largura construída sobre a encosta. Parecia não levar a lugar algum. Bess pisou com força no freio e nós paramos com um cavalo de pau. A colina era mais alta que eu havia imaginado. Abaixo de nós se estendia Londres inteira. Então olhei com mais atenção para a escada. Duas esfinges de pedra desgastada repousavam uma de cada lado, vigiando a cidade. Tinham uns 3 metros de comprimento, com o típico corpo de leão e cabeça de faraó, mas pareciam totalmente deslocadas em um parque de Londres. Elas não são de verdade, falei. Bess Buffett. É claro que são. Quero dizer que não são do Egito Antigo. Não são tão velhas. Detalhes, disse Bess. Essa é a escada para o Palácio de Cristal. Antigamente, bem aqui nesta colina ficava um grande salão de exposições todo de vidro e aço, do tamanho de uma catedral. Sede Franzio atesta. Li sobre isso na escola. A Rainha Vitória fez uma festa aqui, ou algo do tipo. Uma festa ou algo do tipo. Bess resmungou. Foi a grande exposição de 1851. Vitrine do poder do Império Britânico etc. As maçãs carameladas estavam ótimas. Você esteve lá? Perguntai. Bess deu de ombros. O palácio foi destruído por um incêndio na década de 1930, graças a alguns magos idiotas, mas essa é outra história. Tudo o que resta agora são algumas relíquias, como esta escada e as esfinges. Uma escada para o nada, eu disse. Não é para o nada, Bess corrigiu. Esta noite ela nos levará a São Petersburgo. Gold se inclinou para a frente no banco. Seu interesse por estátuas aparentemente o tirara da melancolia. Mas se as esfinges não são realmente egípcias, ele disse, como podem abrir um portal? Bess abriu um sorriso mostrando os dentes. Depende do que você quer dizer com realmente egípcias, garoto. Todo grande império quer ser como o Egito. Ter objetos do Egito os faz se sentir importantes. É por isso que você tem novos artefatos egípcios em Roma, Paris, Londres, onde quiser. Aquele obelisco em Washington. Nem me fale dele, por favor, Sede disse. Mesmo assim, Bess continuou, essas esfinges são egípcias. Foram construídas para representar a conexão entre o Império Britânico e o Império Egípcio. Então, sim, elas podem canalizar magia. Especialmente se eu estiver dirigindo. E agora, ele olhou para Wall. Chegou a hora de você descer. Fiquei surpreso demais para dizer qualquer coisa, mas Wall baixou os olhos como se já esperasse por isso. Spear AI, disse SDI. Por que Wall não pode vir conosco? Ele é um mago. Pode nos ajudar. Bess ficou sério. Wall, você não contou a eles? Não contou o quê? Sede inquietou-se. Wall agarrou seus amuletos, como se entre eles houvesse um que o ajudasse a evitar aquela conversa. Não é nada. É sério. É que, eu deveria ajudar na casa do Brooklyn. E Jas pensou. Ele hesitou, provavelmente percebendo que não devia ter mencionado o nome dela. Sim? O Tom DeVos de SDI era perigosamente calmo. Como está Huff? Ela continua em coma, respondeu Wall. Amos diz que ela provavelmente vai ficar bem, mas não era isso que, ótimo, Sede disse. Fico feliz por saber que ela vai melhorar. Então você precisa voltar. Isso é ótimo. Pode ir. Anubis disse que deveríamos nos apressar. Nada sutil a maneira como ela despejou o nome dele no meio da conversa. Wall parecia ter levado um chute no peito. Eu sabia que Sede não estava sendo justa com ele. Pela conversa que tive com Wall na mansão, eu sabia que ele gostava dela. O que o incomodava agora, fosse o que fosse, não era nenhuma questão romântica com Jas. Por outro lado, se eu tentasse apoiá-lo, Sede simplesmente me mandaria cuidar de minha vida. Talvez eu até piorasse a situação entre os dois. Não é que eu queira voltar, ele disse. Mas você não pode vir conosco, Bess acrescentou com firmeza. Pensei ter detectado uma nota de preocupação na voz dele, talvez até pena. Vá em frente, garoto. Está tudo bem. Wall tirou algo do bolso. Sede, com relação a seu aniversário, você, provavelmente não quer mais nenhum presente. Não é uma lâmina mágica, mas fiz isto para você. Ele pôs na mão dela um colar dourado contendo um pequeno símbolo egípcio. É o aro de basquete na cabeça de Ra, eu disse. Wall e Sede me olharam carrancudos, e percebi que talvez eu não estivesse ajudando a magia daquele momento entre eles. Quer dizer, é o símbolo que cerca a coroa solar de Ra, corrigi. Um arco infinito, o símbolo da eternidade, certo? Sede engoliu em seco, como se a poção mágica ainda borbulhasse em seu estômago. Eternidade? Wall olhou para mim de um jeito que dizia com toda a clareza, por favor, pare de ajudar. Sim, ele disse, chama-se Shen. Pensei que, bem, você está procurando Ra. E coisas boas, coisas importantes, devem ser eternas. Então talvez isso lhe dê sorte. Queria ter entregado a você hoje de manhã, mas, meio que perdi a coragem. Sede olhou para o talismã que brilhava em sua mão. Wall, eu não, quer dizer, obrigada, mas, lembre-se apenas de que eu não queria ir embora, ele disse. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Ele olhou para mim e se corrigiu. Quer dizer, se vocês dois precisarem, é claro. Mas agora você precisa ir, Bess falou. Feliz aniversário, Sede, disse Wall. E boa sorte. Ele saiu do carro e desceu a colina.
Ficamos olhando até ele ser apenas uma minúscula figura na penumbra. Depois ele desapareceu entre as árvores. 2 presentes de despedida, murmurou Sadie. De 2 garotos lindos. Odeio minha vida. Ela prendeu o colar no pescoço e tocou o símbolo Shen. Bess olhou para as árvores onde Wao havia desaparecido. Pobre garoto. Nasceu incomum mesmo. Não é justo. O que você quer dizer? Pergunte-ai. Por que estava tão aflito para mandar Wao embora? O anão coçou a barba mal ajambrada. Não cabe a mim explicar. Neste momento temos trabalho a fazer. Quanto mais tempo dermos a Menchiko para preparar suas defesas, mais difícil vai ficar. Eu não estava disposto a desistir do assunto, mas Bess me lançou um olhar teimoso, e compreendi que não conseguiria tirar mais nenhuma resposta dele. Ninguém é capaz de ser mais teimoso que um anão. Rússia, então, eu disse. Subindo de carro por uma escada que leva para o nada. Exatamente. Best piece fundo no accelerator. O Mercedes revolveu grama e lama e disparou escada acima. Eu tinha certeza de que chegaríamos ao topo e o único resultado seria um eixo quebrado, mas no último segundo um portal de areia rodopiante se abriu à nossa frente. As rodas deixaram o chão, e a limusine preta voou impetuosamente para dentro do redemoinho. Caímos com uma pancada forte sobre o pavimento do outro lado, dispersando um grupo de adolescentes surpresos. Sadie gemeu e afastou lentamente a cabeça do encosto do banco. Não podemos ir a lugar algum com suavidade? Ela perguntou. Bess ligou o limpador de para-brisa e tirou a areia do vidro. Do lado de fora estava escuro e nevava muito. Edifícios de pedra do século XVIII e postes de luz margeavam um rio congelado. Para além do rio cintilavam mais prédios de contos de fada, cúpulas douradas de igreja, palácios brancos e mansões suntuosas pintadas de azul e verde, como se fossem ovos de Páscoa. Eu poderia ter acreditado que viajáramos 300 anos no passado, exceto pelos carros, pela luz elétrica, é claro, pelos adolescentes com piercings, cabelos tingidos e roupas pretas de couro gritando conosco em russo e batendo no capô do Mercedes porque quase os havíamos atropelado. Eles podem nos ver? SDI perguntou. Russos, Bess respondeu com uma espécie de admiração ressentida. Um povo muito supersticioso. Eles tendem a enxergar a magia pelo que ela é, precisaremos ser cuidadosos aqui. Você já esteve aqui antes? Indaguei. Ele olhou como se dissesse Dan. E apontou para os 2 lados do carro. Havíamos descido entre 2 esfinges de pedra sobre pedestais. Eram parecidas com muitas outras que eu vira antes, coroa sobre cabeça humana e corpo de leão, mas eu nunca havia visto esfinges cobertas de neve. São autênticas? Pergunte-ai. São os artefatos egípcios que foram levados mais ao norte no mundo, Bess explicou. Foram saqueados de Tebas e trazidos para cá a fim de decorar a nova cidade imperial russa, São Petersburgo. Como eu disse, todo o Império Novo quer ter um pouco do Egito. Os garotos do lado de fora ainda gritavam e batiam no carro. Um deles quebrou uma garrafa em nosso para-brisa. Disse Sadie. Não devemos seguir adiante? Bobagem, disse Bess. Os jovens russos sempre se reúnem perto das esfinges. Têm feito isso há séculos. Mas é tipo meia-noite aqui, argumentei. E está nevando. Já mencionei que eles são russos? Bess falou. Não se preocupem. Vou cuidar disso. Ele abriu a porta do carro. Um vento glacial invadiu o Mercedes, mas Bess saiu vestindo nada além de sunga. Os garotos recuaram apressados. Eu não os culparia. Bess disse alguma frase em russo e depois rugiu como um leão. Os adolescentes gritaram e correram. O corpo de Bess pareceu estremecer. Quando ele voltou ao carro, vestia um casaco quente de inverno, luvas felpudas e um chapéu forrado de pele. Viram? Ele diz. Supersticiosos. Sabem que é melhor fugir de um deus. De um pequeno deus peludo de sunga. Sim, Sadie falou. Então, o que fazemos agora? Bess apontou para um palácio vistoso de pedras brancas e douradas no outro lado do rio. Aquele é o Hermitage. Ermitãos moram lá? Perguntou SDI. Não, respondi. Já ouvi falar daquele lugar. Era o Palácio do Czar. Agora é um museu. A melhor coleção egípcia na Rússia. Papai levou você lá, imagino. SDI falou. Pensei que havíamos superado toda aquela história de ciúmes das viagens com papai, mas às vezes ela brotava de novo. Não, nunca fomos. Tentei não parecer na defensiva. Ele foi convidado a dar uma palestra lá certa vez, mas declinou. Bess riu. Seu pai foi esperto. Os magos russos não recebem forasteiros muito bem. Eles protegem seu território com vigor. Sadie olhou para o outro lado do rio. Está dizendo que o quartel-general do 18º Nomo fica dentro do museu? Em algum lugar, Bess confirmou, mas está magicamente escondido, porque nunca encontrei a entrada. Aquela parte para a qual você está olhando é o Palácio de Inverno, antiga residência do Czar. Há todo um complexo de mansões atrás dele. Ouvi dizer que seriam necessários 11 dias para ver todas as peças que compõem as coleções do Hermitage. Mas, a menos que despertemos Ra, o mundo vai acabar em 4 dias, eu disse. Agora são 3, Sadie corrigiu, se já tiver passado da meia-noite. Extremesai. Obrigado por lembrar. Então façam o roteiro específico, disse Bess. Comecem pela sala do Egito Antigo. Piso térreo, museu principal. Você não vem conosco? Pergunte-ai. Ele não pode, pode? Sadie adivinhou. Como Baste não podia entrar na casa de Desjardins, em Paris. Os magos cercam seus quartéis generais de encantamentos contra os deuses. Não é isso? Bess fez uma careta ainda mais feia que seu rosto é normalmente.
Vou acompanhá-los até a ponte, mas não posso ir mais longe. Se eu atravessar o rio Neva muito perto do Hermitage, vou disparar todo tipo de alarme. Vocês vão ter que dar um jeito de entrar sem serem vistos. Invadir um museu à noite, Ced murmurou. Temos tido tanta sorte com isso. Encontrar a entrada do 18º Nomo. E não sejam capturados com vida. Como assim? Perguntai. É melhor ser capturado morto? O olhar do anão era grave. Confiem em mim. Não vão querer ser prisioneiros de Menchiko. Bez estalou os dedos, e de repente estávamos vestidos com casacos e calças pesados e botas de neve. Vamos, Malichi, ele disse. Vou acompanhá-los até a ponte Dvortsov. A ponte ficava a menos de 1 quilômetro de onde estávamos, mas a distância parecia ser muito maior. Em março com certeza não era primavera em São Petersburgo. A escuridão, o vento e a neve estavam mais para janeiro no Alasca. Pessoalmente, eu teria preferido um dia escaldante no deserto egípcio. Mesmo com as roupas quentes que Bez materializara para nós, eu não conseguia parar de bater os dentes. Bez não estava com pressa. A todo instante ele diminuía o passo e parecia um guia turístico, até que comecei a pensar que meu nariz ia cair congelado. Ele explicou que estávamos na ilha Vasilesk, separada do centro de São Petersburgo pelo rio Neva. Apontava para as igrejas e suas torres e monumentos. Quando ficava animado, começava a falar em russo. Você passou bastante tempo aqui, falei. Ele deu alguns passos em silêncio. A maior parte foi há muitos anos. Não era. Bez parou tão repentinamente que esbarrei nele. Ele olhava atentamente para um grande palácio do outro lado da rua, com paredes amarelas e um telhado verde triangular. Toda iluminada na noite em meio à neve constante, a construção parecia irreal, como uma das imagens fantasmagóricas no Salão das Eras no primeiro Nomo. É o palácio do príncipe Menchiko, Bez murmurou. A voz dele est eva carregada de desprezo. Quase pensei que ele fosse gritar bull para o palácio, mas ele apenas rangeu os dentes. Ced me olhou à espera de uma explicação, mas não sou uma Wikipédia ambulante, como ela parece pensar. Tenho informações sobre o Egito, mas sobre a Rússia? Não muito. Por Menchiko, você se refere a Vlad, o inalador? Perguntai. Ele é um descendente. Bez contorceu os lábios numa expressão de desgosto. Falou uma palavra em russo, e eu seria capaz de apostar que era um insulto bastante ruim. No século XVIII, o príncipe Menchiko deu uma festa para Pedro, o Grande, o czar que construiu esta cidade. Pedro adorava nos. Nesse aspecto ele era muito parecido com os egípcios. Acreditava que trazíamos sorte, então sempre mantinha alguns de nós em sua corte. Enfim, Menchiko queria entreter o czar, e para isso decidiu que seria divertido encenar um casamento de anões. Ele nos obrigou a vestir trajes de gala, fingir que nos casávamos e dançar. Todas as pessoas grandes ficaram rindo, gritando. A voz dele fraquejou. Bez descreveu a festa como se ela tivesse acontecido no dia anterior. Mas então lembrei que esse carinha esquisito era um deus. Ele já estava no mundo havia eras. Ced pôs a mão em seu ombro. Sinto muito, Bez. Deve ter sido horrível. Ele fez uma careta. Magos russos, eles adoram capturar deuses, nos usar. Ainda posso ouvir aquela música de casamento e a gargalhada do czar. Como você escapou? Perguntai. Bez me olhou furioso. Era evidente que eu havia feito uma pergunta infeliz. Já chega desse assunto. Ele levantou a gola do casaco. Estamos perdendo tempo. Bez seguiu adiante, mas tive a sensação de que ele não estava realmente deixando para trás o palácio de Menchiko. De repente o amarelo vivo de suas paredes e a brilhante iluminação de suas janelas pareceram sinistros. Mais uns 100 metros de caminhada contra um vento cortante, e chegamos à ponte. Do outro lado, o palácio de inverno reluzia. Vou dar a volta com o Mercedes pelo caminho mais longo, Bez disse. Até a próxima ponte, e de lá contorno o Hermitage pelo sul. Assim há menos chance de alertar os magos de minha presença. Agora eu entendia porque ele estava tão paranoico com relação a disparar alarmes. Os magos o haviam capturado em São Petersburgo uma vez. Lembrei-me do que ele nos dissera no carro, não sejam capturados com vida. Como vamos encontrar você se tivermos sucesso? Ced perguntou. Quando tiverem sucesso, Bez disse. Seja otimista, garota, ou o mundo vai acabar. Certo. Sti extremista dentro do novo casaco. Otimista. Encontro vocês na Nevsky Prospect, a rua principal onde ficam todas as lojas, logo ao sul do Hermitage. Estarei no Museu do Chocolate. No onde? Perguntai. Bem, não é realmente um museu. Está mais para uma loja. Fica fechada a esta hora da noite, mas o proprietário sempre abre as portas para mim. Eles têm tudo de chocolate, jogos de xadrez, leões, cabeças de Vladimir Lenin, o comunista? Indaguei. Sim, professor brilhante, Bez respondeu. O comunista, de chocolate. Então vamos ver se entendi direito, Ced disse. Vamos invadir um museu nacional russo fortemente protegido, encontrar o quartel-general secreto dos magos, achar um papiro perigoso e fugir. Enquanto isso, você vai ficar comendo chocolate. Bez essential soliment. É um bom plano. Pode dar certo. Se acontecer alguma coisa e eu não conseguir encontrá-los no Museu do Chocolate, nossa saída é a ponte egípcia ao sul, sobre o rio Fontanka. Virem chega, disse Ced. Você vai nos encontrar na loja de chocolate. E vai providenciar para mim uma embalagem para a viagem. E ponto final. Agora vá. Bez deu um sorriso torto. Você é legal, garota. Ele voltou lentamente para a limusine. Olhei para o palácio de inverno no outro lado do rio meio congelado.
Por alguma razão, Londres não parecia mais tão sombria ou perigosa. Estamos tão encrencados quanto imagino? Perguntei a SDI. Mas, ela respondeu. Vamos invadir o palácio do czar, então? Mais atenção, mas não vi nenhum brilho. Achei que Sadie pudesse estar alucinando por causa da exaustão ou do excesso de poção no organismo. Mas então ela tocou o centro da pedra com a varinha e disse o primeiro comando que havíamos aprendido. WP. Abrir. Um hieróglifo dourado brilhou sobre a pedra. A lápide emitiu um raio de luz como se fosse um projetor de cinema. De repente, uma porta em tamanho natural cintilou diante de nós, um portal retangular mostrando a imagem nebulosa de outra sala. Olhei para Sadie impressionado. Como fez isso? Perguntei. Você nunca conseguiu fazer esse tipo de coisa antes. Ela deu de ombros como se aquilo não tivesse grande importância. Antes eu não tinha 13 anos. Talvez seja isso. Mas eu tenho 14. Protestei. E ainda não consigo fazer isso. As meninas amadurecem mais depressa. Rangi os dentes. Eu odiava os meses de março, abril e maio, porque até meu aniversário, em junho, Sadie podia dizer que era só um ano mais nova que eu. Ela sempre ficava metida depois do aniversário, como se de algum modo houvesse me alcançado e virado minha irmã mais velha. Que pesadelo. Ela apontou para a porta brilhante. Você primeiro, querido irmão. Você é o dono da nuvem faiscante de invisibilidade. Antes que eu perdesse a paciência, passei pelo portal. Quase caí de cara no chão. O outro lado do portal era um espelho pendurado a 1,5 metros do chão. Eu saíra sobre o console de uma lareira. Peguei Sadie quando ela passou pela abertura, bem na hora em que ela ia despencar. Ok, ela sussurrou. Alguém tem passado tempo demais lendo Alice através do espelho. Eu ficará impressionado com a sala egípcia, mas ela não era nada comparada a este salão. Desenhos geométricos de cobre brilhavam no teto. Nas paredes havia colunas verdes e portas douradas. Um mosaico de mármore branco e dourado formava uma padronagem octogonal imensa no piso. Com um lustre resplandecente no alto da sala, as filigranas douradas e as pedras verdes e brancas cintilavam tanto que chegavam a ferir os olhos. Então percebi que a maior parte da luz não vinha do lustre. Ela vinha do mago que conjurava um encantamento no outro lado da sala. Ele estava de costas para nós, mas pude ver que era Vlad Menshikov. Como Sadie descrevera, ele era um homenzinho franzino com cabelos grisalhos encaracolados, e vestia um terno branco. Estava no centro de um círculo de proteção que pulsava com uma luz verde esmeralda. Ele ergueu seu cajado, e a extremidade queimou como a chama de um maçarico. À sua direita, fora do círculo, havia um vaso verde do tamanho de um homem adulto. À esquerda, uma criatura que reconheci como sendo um demônio debatia-se em correntes brilhantes. Tinha um corpo humanoide peludo com pele arroxeada, mas entre seus ombros, no lugar da cabeça, havia um saca-rolhas gigante. Misericordia! Ele gritou com voz aguada, metálica. Não me pergunte como um demônio consegue gritar tendo uma cabeça de saca-rolhas, mas o som reverberou pela rosca como se ela fosse um diapasão enorme. Vlad Menshikov continuava cantando. O vaso verde pulsava iluminado. Sadie me cutucou e cochichou. Olhe. Cochichei de volta. É uma espécie de ritual de invocação. Não, ela murmurou. Olhe. Minha irmã apontou para nosso lado direito. No canto da sala, a uns 6 metros do console da lareira, havia uma escrivaninha de mogno antiga. Sadie havia me falado das instruções de Anubis. Devíamos encontrar a escrivaninha de Menshikov. A segunda parte do livro de Ra estaria na primeira gaveta. Seria aquela escrivaninha? Parecia fácil demais. Da maneira mais silenciosa possível, Sadie e eu descemos do console e caminhamos junto à parede. Eu rezava para que o manto de invisibilidade não soltasse mais faíscas. Estávamos na metade do caminho até a escrivaninha quando Vlad Menshikov terminou seu cântico. Bateu no chão com o cajado, que ficou ali em pé, a extremidade ainda queimando com 1.000.000 de graus. Menshikov virou ligeiramente a cabeça, e pude ver parte da armação branca de seus óculos de sol. Ele vasculhava os bolsos do paletó enquanto o grande vaso verde pulsava e o demônio acorrentado gritava. Não faça escândalo, morte às rolhas, Menshikov o censurou. A voz estava ainda mais áspera do que Sadie descrevera. Era como a de um fumante inveterado falando através das pás de um ventilador. Você sabe que é preciso um sacrifício para invocar um deus importante. Não é nada pessoal. Sadie me olhou intrigada e moveu os lábios como se dissesse, Deus importante? Balancei a cabeça, confuso. A Casa da Vida não permitia que mortais invocassem deuses. Essa era a principal razão pela qual Desjardins nos odiava. Menshikov era, supostamente, seu camarada. Então, por que ele estava quebrando as regras? Dói. O pobre demônio uivou. Eu o servi por 50 anos, mestre. Por favor. Ei, Menshikov falou sem uma gota de compaixão. Eu preciso usar execração. Só a forma mais dolorosa de banimento pode gerar energia suficiente. Menshikov tirou do bolso do paletó um saca-rolhas comum e um caco de cerâmica coberto de hieróglifos vermelhos. Ele levantou os 2 itens e voltou a cantar. Eu nomeio morte às rolhas, criado de Vladimir, aquele que se torna a noite. Quando os nomes do demônio foram falados, as correntes mágicas fumegaram e se apertaram em volta de seu corpo. Menshikov segurou o saca-rolhas sobre a chama de seu cajado. O demônio se debatia e uivava. Quando o saca-rolhas menor ficou incandescente, a cabeça do demônio começou a fumegar. Eu assistia a tudo horrorizado. Sabia sobre magia empática, é claro. A ideia era fazer algo pequeno afetar algo grande ligando os dois.
Quanto mais parecidos fossem os objetos, como o saca-rolhas e o demônio, mais fácil era vinculá-los. Bonecos de voodoo funcionavam com base na mesma teoria. Mas execração era assunto sério. Significava destruir completamente uma criatura, apagar da existência sua forma física e até seu nome. Era preciso magia pesada para produzir esse tipo de feitiço. Se fosse feita de maneira errada, podia destruir o mago. Mas, se realizada corretamente, a maioria das vítimas não tinha a menor chance. Mortais comuns, magos, fantasmas, até demônios podiam ser banidos da face da terra. Execração talvez não pudesse destruir seres poderosos como os deuses, mas, ainda assim, seria como detonar uma bomba nuclear na cara deles. Eles seriam projetados para tão fundo no Dua que talvez nunca mais voltassem. Vlad Menshikov trabalhava o feitiço como se isso fizesse parte de seu cotidiano. Ele continuou cantando enquanto o saca-rolhas começava a derreter, e o demônio derretia como ele. Menshikov derrubou o caco de cerâmica no chão, os hieróglifos vermelhos que formavam todos os vários nomes do demônio. Com uma última palavra divina, Menshikov pisou no caco e o esmigalhou. Morte as rolhas se dissolveu junto com as correntes. Normalmente não sinto pena de criaturas do mundo inferior, mas dessa vez não pude evitar um nó na garganta. Eu não conseguia acreditar na maneira casual como Menshikov havia eliminado seu criado só para impulsionar um feitiço maior. Assim que o demônio desapareceu, o fogo no cajado de Menshikov apagou. Hieróglifos brilhavam em torno do círculo de invocação. O grande vaso verde tremeu e uma voz grave soou dentro dele. Olá, Vladimir. Há quanto tempo? Cede inspirou forte. Tive que cobrir sua boca para impedi-la de gritar. Nós dois conhecíamos aquela voz. Eu me lembrava muito bem dela na pirâmide vermelha. Menshikov não parecia sequer cansado depois do ritual de invocação. Ele soava incrivelmente calmo para alguém que se dirigia ao deus do mal. Presta Samos Converser. Cede afastou minha mão e sussurrou. Ele é maluco? Escreveninha, Kachike. Papiro. Sair daqui. Agora. Pelo menos dessa vez ela não discutiu comigo, e começou a procurar alguns objetos na bolsa. Enquanto isso, o grande vaso verde balançava como se Sete estivesse tentando derrubá-lo. Um vaso de malaquita? O deus falou em tom aborrecido. Francamente, Vladimir. Pensei que nossas relações fossem mais amistosas. A risada de Menshikov soava como um gato sendo esganado. Excelente para conter espíritos do mal, não é? E nesta sala há mais malaquita que em qualquer outro lugar no mundo. A imperatriz Alexandra teve a sabedoria de mandar construí-la para ser usada como sala de recepção. Oh vaso retinue. Mas isto aqui tem cheiro de coisa velha, e é muito frio. Você alguma vez ficou preso em um vaso de malaquita, Vlad? Não sou um gênio. Eu falaria muito mais se pudéssemos nos sentar cara a cara, talvez com uma xícara de chá. Receio que não, Menshikov respondeu. Agora você vai responder às minhas perguntas. Ah, muito bem, Sete concordou. Acho que o Brasil leva a Copa do Mundo. Aconselho investir em fundos de curto prazo e renda fixa. E nesta semana seus números da sorte são 2, 13, não a essas perguntas. O mago ficou impaciente. Sede tirou da bolsa uma bola de cera e trabalhou nela energicamente, criando uma forma animal. Eu sabia que ela ia avaliar se havia defesas mágicas na escrivaninha. Ela era melhor que eu nesse tipo de encantamento, mas eu não sabia ao certo como ela pretendia agir. A magia egípcia era razoavelmente aberta. Sempre há milhares de maneiras diferentes de se atingir um objetivo. O truque é ser criativo com o material disponível e escolher um caminho que não provoque sua morte. Você vai me dizer o que preciso saber, Menshikov exigiu, ou este vaso vai ficar ainda mais desconfortável. Meu caro Vladimir. A voz de Sete transbordava um humor cruel. O que você precisa saber pode ser bem diferente daquilo que você quer saber. Seu lamentável acidente não foi suficiente para lhe ensinar isso? Menshikov tocou seus óculos, como se quisesse se certificar de que não haviam caído. Vai descrever para mim o encantamento que prendeu Apophis, ele anunciou em tom inflexível. E, em seguida, vai me dizer como neutralizar os encantamentos em torno da casa do Brooklyn. Você conhece as defesas de Kanye melhor que ninguém. E depois que eu o destruir, não terei mais nenhuma oposição. Ao assimilar o significado das palavras de Menshikov, fui invadido por uma onda de raiva que quase me fez perder a cabeça. Dessa vez, Sede teve que tampar a minha boca. Calma. Ela Kachicha. Vai fazer o escudo de invisibilidade pipocar outra vez. Afastei a mão dela e sussurrei. Mas ele quer libertar Apophis. Eu sei. E atacar Amos? Eu sei. Então me ajude a pegar a droga do papiro e vamos sair daqui. Ela pôs o animal de cera sobre a escrivaninha, um cachorro, eu acho, e começou a escrever hieróglifos em suas costas com um estilo. Respirei fundo para me acalmar. Sede tinha razão, mas ainda assim. Menshikov falava em libertar Apophis e matar nosso tio. Que tipo de mago faz acordos com Sete? Além de mim e Sede. Aquilo foi diferente. A gargalhada de Sete ecoou dentro do vaso. Então, o aprisionamento de Apophis e os segredos da casa do Brooklyn. Só isso, Vladimir? Eu me pergunto o que seu mestre Desjardins pensaria se descobrisse seu verdadeiro plano e que tipo de amigos você tem. Menshikov pegou o cajado. A extremidade, esculpida como uma cabeça de serpente, brilhou mais uma vez. Tome cuidado com suas ameaças, dia do mal. O vaso tremeu. Redomas de vidro estremecerão por toda a sala. O lustre chacoalhava como um sino dos ventos de 3 toneladas. Olhei para Sede em pânico. Ele acabou de, o nome secreto de Sete, ela confirmou, ainda escrevendo em seu cachorro de cera.
Como? Não sei, Carter. Fiquieiro. O nome secreto de um deus tem todo tipo de poder. Deve ser quase impossível de descobrir. Para realmente aprendê-lo, não basta ouvi-lo de uma pessoa qualquer. É necessário ouvi-lo diretamente do próprio Deus, ou da pessoa que mais o amar. Tendo aprendido o nome, a pessoa em questão fica com uma vantagem mágica muito grande sobre esse Deus. Sede havia aprendido o nome secreto de Sete durante nossa missão no Natal, mas como Menchiko o descobrira. Dentro do vaso, Set Grunhu Abersido. Eu realmente odeio esse nome. Por que não podia ser Dia da Glória? Ou Ceifador Vermelho Radical? Isso sim seria legal. Já era ruim quando só você o conhecia, Vlad. Agora tenho que me preocupar também com a garota Kane. Sirva-nos, Menchiko disse, e os Kane serão destruídos. Você será o honrado tenente de Apophis. Vai poder erguer outro templo, até mais grandioso que a Pirâmide Vermelha. Set respondeu. Talvez você não tenha notado, mas não me dou muito bem com esse conceito de segundo na hierarquia. Quanto a Apophis, ele não gosta que outros deuses recebam atenção. Libertaremos Apophis com ou sem sua ajuda, Menchiko avisou. No equinócio, ele vai se levantar. Mas, se você nos ajudar a libertá-lo antes, será recompensado. Sua outra opção é a execração. Sei que isso não destruirá você completamente, mas com seu nome secreto sou capaz de mandá-lo para o abismo por muitas eras, e vai ser muito, muito doloroso. Você tem 30 segundos para decidir, ok? Kutuki ISDI. Depressa. Ela deu um tapinha no cachorro de cera. Ele ganhou vida e começou a farejar a escrivaninha à procura de armadilhas mágicas. Sete suspirou dentro do vaso. Bem, Vladimir, você sabe como fazer uma proposta tentadora. O aprisionamento de Apophis, é? Sim, eu estava lá quando Ra lançou a serpente naquela prisão de escaravelhos. Acho que consigo lembrar os ingredientes que ele usou para prendê-lo. Que dia foi aquele? Eu vestia vermelho, acho. E no banquete da vitória foram servidos deliciosos gafanhotos caramelizados? Você tem 10 segundos, Menchiko disse. Eu vou ajudar. Espero que tenha papel e caneta à mão. A lista de ingredientes é longa. Vejamos, o que Ra usou como base? Cocô de morcego? E tinha também sapos secos, é claro. E depois? Sete começou a enunciar ingredientes enquanto o cachorro de cera de Sede farejava a escrivaninha. Enfim, ele se deitou sobre o mataborrão e dormiu. SDI me alhu entregara. Nenhuma armadilha. Está fácil demais, sussurrei de volta. Ela abriu a primeira gaveta. Lá estava o papiro, exatamente como o que havíamos encontrado no Brooklyn, e ela o enfiou na bolsa. Estávamos na metade do caminho de volta para a lareira quando Sete nos surpreendeu. Ele continuava sua lista de ingredientes ridículos, e peles de cobra. Sim, 3 das grandes, salpicadas com molho de pimenta, e parou de repente, como se tivesse tido uma revelação. Falou com a voz bem mais alta, dirigindo-se ao fundo da sala, e ter uma vítima de sacrifício seria ótimo. Talvez um jovem mago idiota que não consegue criar um feitiço de invisibilidade decente, como Carter Kane ali. Eu parei. Vladimir Menchiko se virou, e meu pânico foi forte demais para o manto de invisibilidade. Meia dúzia de faíscas douradas voaram disparadas com um alto e alegre ui. A nuvem de escuridão se dissolveu. Menchiko olhou diretamente para mim. Ora, quanta bondade de vocês virem se entregar. Bom trabalho, Sete. Ele perguntou num tom inocente. Timos vestidas? Set. SDI Grunha. Vou chutar seu BA por isso, então me ajude. A voz no vaso pareceu surpresa. Sede Kane? Que maravilha. Pena que estou preso neste vaso e ninguém me deixa sair. A sugestão não foi muito sutil, mas ele não podia esperar que nós o libertássemos depois de ele nos ter delatado. Sede, já com varinha e cajado preparados, encarou Menchiko. Você está trabalhando com Apophis. Escolheu o lado errado. Menchiko tirou os óculos. Seus olhos eram buracos de tecido cicatrizado, pele queimada e córneas ulceradas. Acredite, esse é o jeito menos nojento em que consigo descrevê-lo. O lado errado? Menchiko perguntou. Menina, você não tem ideia dos poderes que estão em jogo. Há 5.000 anos, sacerdotes egípcios profetizaram como o mundo acabaria. Ra ficaria velho e cansado, e Apophis o engoliria e mergulharia o mundo na escuridão. O caos governaria para sempre. E esse tempo chegou. Vocês não podem impedir. Só podem escolher entre ser destruídos ou se curvar ao poder do caos e sobreviver. Certo, Set comentou. É uma pena que estou preso neste vaso. Caso contrário eu poderia tomar partido e ajudar alguém. Calhe a boca, Sete, Menchiko irritou-se. Ninguém é louco o bastante para confiar em você. E quanto a vocês, crianças, é evidente que não representam a ameaça que eu imaginava. Que bom, eu disse. Então podemos ir? Menchiko riu. Vocês iriam procurar Desjardins para lhe contar o que ouviram? Ele não acreditaria em nada. Levaria vocês a julgamento e os executaria. Mas vou poupá-los do constrangimento. Vou matá-los agora. Que divertido! Disse Sid. Gostaria de ver isso, mas estou preso neste vaso. Tenti Reichiasner. Menchiko ainda estava dentro de um círculo de proteção, o que significava que ele tinha uma grande vantagem defensiva. Eu não tinha certeza de que poderia penetrar essa barreira, mesmo se conseguisse invocar um avatar de combate. Enquanto isso, ele estaria em condições de experimentar diferentes maneiras de nos destruir sem pressa alguma. Ele nos explodiria com magia elementar? Ele nos transformaria em insetos? Menchiko jogou seu cajado no chão, e eu praguejei.
Soltar o cajado pode parecer um gesto de rendição, mas, em termos de magia egípcia, é problema. Normalmente significa: ei, vou invocar uma coisa grande e cruel para matar você enquanto fico em segurança dentro de meu círculo, rindo. Não deu outra. O cajado de Menchikol começou a se retorcer e crescer. Outra serpente. Mas havia alguma coisa errada com essa. No lugar da cauda, ela possuía uma segunda cabeça. De início imaginei que estávamos com sorte, e que Menchikol havia invocado um monstro com um raro defeito genético. Mas então germinaram 4 patas de dragão. Seu corpo cresceu até ficar do tamanho de um cavalo de tração, curvado comum, com escamas sarapintadas de vermelho e verde, e uma cabeça de cascavel em cada extremidade. O monstro me lembrou um animal de 2 cabeças dos livros do Dr. Dolittle. Mas o Dr. Dolittle nunca ia querer falar com essa coisa, e se falasse, a resposta provavelmente seria: olá, vou comer você. As 2 cabeças se viraram em nossa direção e chiaram. Já enfrentei minha cota de serpentes da semana, resmunguei. Menshikov Soryu. Ah, mas serpentes são minha especialidade, Carter Kane. Ele tocou um pingente prateado em uma corrente no pescoço, um amuleto com forma de cobra. E essa criatura em particular é minha favorita, o Tjezueru. 2 bocas famintas para alimentar. 2 crianças problemáticas. Perfeito. Sede e eu nos entreolhamos. Tivemos um daqueles momentos em que conseguíamos ler perfeitamente a expressão do outro. Nós 2 sabíamos que não tínhamos como derrotar Menchikol. Ele deixaria o monstro nos esgotar, se sobrevivêssemos, simplesmente nos destruiria com alguma outra coisa. O cara era um profissional. Acabaríamos mortos ou prisioneiros, e Base nos havia prevenido de que não podíamos ser capturados vivos. Depois de ver o que acontecerá com aquele demônio morte às rolhas, levei a sério o aviso de Base. Para sobreviver, precisaríamos fazer alguma maluquice, algo tão suicida que Menchikol jamais anteciparia. Precisávamos de ajuda imediatamente. Acha que devo? SDI pergunto. Faça, concordei. Outjezuharu mostru as presses gotajantes. Ninguém podia imaginar que uma criatura sem a parte de trás do corpo seria capaz de se mover com tanta velocidade, mas ele inclinou as 2 cabeças em nossa direção, como uma ferradura gigante, e atacou. Paxi a espada. Sede foi mais rápida. Ela apontou o cajado para o vaso de malaquita de Sete e gritou seu comando preferido. Adi. Eu tinha medo de que não funcionasse. Ela não havia tentado o feitiço de destruição desde que se separara de Isis. Porém, pouco antes de o monstro me alcançar, o vaso se estilhaçou. Nia? Menshikov gritou. Uma tempestade de areia explodiu na sala. Ventos quentes nos empurraram para a lareira. Uma parede de areia vermelha atingiu o Tjezueru e o fez se chocar de lado contra uma coluna de malaquita. Vlad Menchikol foi jogado para fora de seu círculo de proteção e bateu a cabeça em uma mesa. Ele desabou no chão e acabou completamente encoberto pela areia vermelha que rodopiava. Quando a tempestade passou, um homem num traje de seda vermelha estava diante de nós. Ele tinha pele da cor de refresco de cereja, cabeça raspada, cavanhaque escuro e olhos negros brilhantes delineados com col. Parecia um demônio egípcio pronto para uma noite na cidade. Ele sorriu e abriu as mãos num gesto eloquente, como se exclamasse: Tada! Melhor assim. Obrigado, Sede Kane. À nossa esquerda, o Tjezueru chiava e se debatia, tentando ficar em pé. O monte de areia vermelha que cobria Vlad Menchikol começou a se mover. Faça alguma coisa, dia do mal. SDI ordeno. Livre-se deles. Satsara traiu. Não precisa apelar para o lado pessoal usando esse nome. Você talvez prefira ceifador vermelho radical, então? Pergunte-ai. Sete fez uma moldura com os dedos, como se imaginasse esse nome em sua carteira de motorista. Sim, esse é legal, não acha? O Tjezueru ficou em pé, cambaleante. Ele balançou as 2 cabeças e nos encarou, mas pareceu ignorar Sete, embora tivesse sido ele quem nos jogará contra a parede. Ele tem uma bela coloração, não é? Sete perguntou. Um lindo exemplar. Mate-o de uma vez. Gritei. Set Parisa Chikado. Ah, eu não poderia fazer isso. Gosto muito de cobras. Além do mais, o pessoal do DEM me esfolaria vivo. Tem? Deuses para o tratamento ético dos monstros. Você está inventando isso. Gritei. Setsory. Mesmo assim, receio que vocês tenham de lidar sozinhos com o Tjezueru. O monstro chiou para nós, o que provavelmente significava doce. Levantei a espada para mantê-lo afastado. O monte de areia vermelha se mexeu. O rosto aturdido de Menchikol surgiu. Sete estalou os dedos e um grande pote de cerâmica surgiu no ar, arrebentando-se sobre a cabeça do mago. Menchikol caiu de volta no meio da areia. Vou ficar aqui distraindo Vladimir, disse Sete. Não pode execrá-lo ou qualquer coisa assim? Sede perguntou. Ah, quem me dera. Infelizmente, fico bem limitado quando alguém se apodera de meu nome secreto, sobretudo quando esse alguém me dá ordens expressas para não matá-lo. Ele lançou um olhar acusador para Sede. De qualquer maneira, posso ganhar alguns minutos para vocês, mas Vlad vai ficar bastante bravo quando recobrar a consciência. Então, eu me apressaria se fosse vocês. Boa sorte tentando sobreviver. E você, Tjezueru, boa sorte tentando comê-los. Eu queria estrangular Sete, mas tínhamos problemas maiores. Como se as palavras do deus o tivessem encorajado, o Tjezueru se lançou sobre nós. Sede e eu disparamos para a porta mais próxima. Corremos pelo palácio de inverno ouvindo as gargalhas de Sete ecoando atrás de nós.